Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 10. O homem ao lado dela não era particularmente alto. Talvez um pouco mais alto que Haruhiro. Seus ombros caídos não eram particularmente largos. Na verdade, eram até um pouco estreitos. Yumi achava que todos os homens de casaco tinham boa constituição física. Mas, ao que parece, esse não era necessariamente o caso. Se ela dissesse mais uma coisa, o grupo de casacos não era composto apenas pelos 9 que escoltaram Yumi e os outros de volta à aldeia. Havia outros, e esse rapaz de Tukota era um deles. Tukota? Não, Tokion? Era isso? Podia ser Totokian também. Totokian é fofo, então pode ser esse. Totokian é bom. Ei, Totokian. Quando ela o chamou pelo nome, Totokian parou e olhou para ela. Ele agarrou a parte do capuz que cobria seus olhos e a puxou um pouco para trás. Seu rosto era cheio de protuberâncias e arroxeado. Tinha o queixo arrebitado, caninos proeminentes e um nariz extremamente grande e comprido. Seus olhos eram de um roxo avermelhado. Seu cabelo espesso era preto escuro e brilhante. Totokian carregava um arco e o aljava na diagonal nas costas. Era um arco simples, mas não mal feito. Havia sido feito com cuidado. Yumi também recebeu um arco para carregar. Era um arco pequeno, como os que uma criança usaria, e junto com ele vieram 20 flechas curtas. Isto aqui, disse Yumi, tocando o arco nas costas. A Yumi acha que preferiria algo maior, sabe? Este arco é muito pequeno. Se for só isto que ela tem, as flechas não vão voar muito longe. Totokian apenas olhou para Yumi, mas não disse nada. Yumi inclinou a cabeça. Como ela poderia explicar isso de um jeito que ele entendesse? Ela olhou para o chão. Totokian saiu da estrada e entrou nas montanhas, às vezes afastando grama ou galhos enquanto caminhava. Ele estava escolhendo o caminho mais fácil, no entanto. Podia não parecer uma estrada, mas era uma trilha que Totokian claramente usava com frequência. Olhando para cima, às vezes ela avistava passarinhos cantando enquanto voavam. Tuoki, disse Totokian, de repente. Yumi disse Niou, e piscou. Parar. Tuoki. Yumi tentou pronunciar sozinha. Quando ela fez isso, Totokian assentiu com a cabeça e apontou para o próprio peito com o dedo indicador. Os olhos de Yumi se arregalaram e ela bateu palmas. Não era Totokian, era Tuoki. Sim, Tuoki em. Toki. NGH. É meio difícil de dizer. Tuoki não serve? A Yumi acha que Tuoki seria mais fácil para ela te chamar. É bonitinho e tal. Aquele ali baixou os olhos e deu de ombros. Hey, aquele ali, veia. Isso significa que está tudo bem, né? Olá de novo, Tuoki. Yumi estendeu a mão direita. Tuoki olhou para a mão de Yumi, parecendo perplexo por um instante. Então, usando sua própria mão direita, ele segurou a de Yumi. Quando Yumi retribuiu o aperto, Tuoki tentou soltá-la. Está tudo bem, está tudo bem. Yumi não vai fazer nada para te machucar. Yumi sorriu e apertou a mão dele para cima e para baixo. A mão de Tuoki era macia e quente. Tuoki parecia confuso, mas não tentou mais puxar a mão de volta. Ela podia confiar em Tuoki. Yumi pressentiu isso. Olá, Tuoki. Deixa eu ver. Yumi levou a mão esquerda até a mão direita de Tuoki e a apertou com as duas mãos. Fechando os olhos, ela pensou, olá, 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 repetidamente. Mesmo que ele não entendesse suas palavras, o sentimento deveria ser transmitido, ela imaginou. Abrindo os olhos, ela sorriu. Olá, Tuoki disse, e baixou o queixo. Olá, 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 pá. Yumi soltou a mão dele por um instante, e então imediatamente apertou a mão direita de Tuoki com as duas mãos novamente. Tuoki disse olá por ela. Ei. Eiho, Eiho. Eiho. Quando Yumi fechou um olho, Tuoki também piscou. Tuoki era mesmo uma boa pessoa. Mas ele não era uma pessoa. Bem, pessoa ou não importava. Então, enquanto Yumi segurava a mão direita de Tuoki com a sua, ela deu um leve tapinha no dorso da mão dele com a esquerda. Tuoki, para o arco da Yumi, ela estava pensando que gostaria de algo maior. Dessa vez, ele pareceu ter entendido, e usando mímica explicou que Jessie ainda não confiava totalmente em Yumi e nos outros. Embora um arco pequeno pudesse ser disparado mais rapidamente, ele só era útil ao se aproximar da presa em uma área com muitos obstáculos para atirar, ou em batalhas travadas a distâncias relativamente curtas. Com um arco de maior alcance e potência, ela também poderia atirar à distância. Ele não podia dar uma arma como aquela para alguém que pudesse lhes fazer mal, provavelmente era isso que ele queria dizer. Yumi cruzou os braços. Disse ela, inflando as bochechas. Faz sentido. Se for por isso, acho que isso serve. Hey, certo, Tuoki, vamos lá. Sim, mas para onde Yumi e Tuoki estão indo? Tuoki ergueu o dedo indicador e o girou em um grande círculo. Yumi disse, acompanhando o dedo dele com os olhos. Girando e girando, hein? Claro. A Yumi está pronta. Ela pode ir a qualquer momento. Tuoki começou a andar, então Yumi o seguiu. Ela se perguntava o que seus companheiros estariam fazendo agora. Parecia que aquele tal de Jessie tinha tarefas diferentes para cada um deles. Talvez ele quisesse separá-los também na hora de comer e dormir. Se fosse esse o caso, ela talvez não conseguisse ver seus companheiros com tanta frequência. Ficar longe de Shihoru e Mary a fazia se sentir muito sozinha. Tuoki dava meia volta de vez em quando e ajustava a velocidade a cada vez. Provavelmente estava tentando ser atencioso com Yumi. Tuoki, você é muito legal, né? Yumi gritou. A Yumi está bem, aliás.
Ela consegue acompanhar o ritmo, então você não precisa ser tão atencioso. Tuokin olhou rapidamente para Yumi e acelerou um pouco o passo. Daí em diante, o ritmo deles não diminuiu em nada. Yumi concentrou-se em acompanhar Tuokin e em observar a área ao redor. Várias coisas lhe passaram pela cabeça, mas pensar nisso não ia ajudar, então talvez fosse melhor não pensar. Quando Yumi renascer, ela quer ser uma cadela lobo. Esse pensamento lhe ocorreu de repente. Houve momentos em que ela sentiu que não era adequada para ser humana. Ela não tinha contado a ninguém, e provavelmente nunca contaria, mas sentia que uma pessoa como ela talvez se adaptasse melhor a algo diferente de um ser humano. Se não fosse uma cadela lobo, uma Nyaya também poderia ser bem legal. Ops, ela sussurrou, e afastou o pensamento vago. Tuokin ocasionalmente tocava as árvores ou o chão. Não era algo que ela notasse à primeira vista, mas aparentemente havia estacas fincadas nelas. Deviam ser sinais. Marcas para confirmar que aquele era o território deles, talvez. Eles fizeram várias pausas curtas. A cada pausa, Tuokin oferecia um cantil a Yumi e a deixava beber. Ele também lhe dava uns objetos achatados e marrons, que eram uma mistura de pão e bolinho. A água tinha um sabor refrescante de ervas aromáticas e os objetos com sua textura que lembrava pão e bolinho eram deliciosos. Quantas daquelas marcas eles haviam encontrado? Ela não havia contado a princípio, então não sabia ao certo, mas provavelmente era a 40ª ou algo próximo disso. Quando Tuokin se agachou para verificar o chão, ele ergueu o rosto e olhou rapidamente ao redor da área. Yumi também abaixou a postura e levou a mão ao arco que carregava nas costas. O que era aquilo? Ela queria perguntar, mas era melhor ficar em silêncio. Tuokin ainda estava agachado. Arrancando a estaca do chão, ele a guardou no bolso. Teria havido algo de errado com ela? Yumi. Tuokin chamou Yumi pelo nome em voz baixa. Sim. O quê? Yumi sussurrou de volta. Tuokin cobriu a boca com a mão, apontando para frente. Em seguida, virando a palma da mão para baixo, ele ergueu e abaixou a mão direita várias vezes. Provavelmente estava tentando comunicar que eles avançariam, mas lentamente. Yumi assentiu. Tuokin começou a avançar furtivamente. Yumi o seguiu. O sol estava se pondo. Eles tinham caminhado uma boa distância, mas não estavam tão longe da aldeia. A tarefa do grupo de casacos devia ser patrulhar os arredores da aldeia, procurando por perigos iminentes, e então informar Jesse caso encontrassem algum. Enquanto caminhava, Yumi colocou a mão no cabo da katana que pendia em sua cintura. O grupo de casacos havia recolhido as armas de Yumi e dos outros depois que Jesse os obrigou a soltá-las, e as devolveu antes de deixarem a vila. Comparada ao seu facão original ou à espada curva Vanshan, esta katana era mais longa e mais pesada. Ela já havia se acostumado bastante com ela e conseguia usá-la sem qualquer incômodo. Tuokin estava claramente em alerta. Podia haver uma ameaça por perto. Ele provavelmente estava procurando por ela. A verdade é que Yumi vinha sentindo algo há algum tempo. Ela só conseguia dizer que era alguma coisa, mas havia um leve formigamento na nuca. Se ela estivesse imaginando coisas, ótimo, mas talvez não estivesse. Honestamente, Yumi achava mais provável que não estivesse. Isso também, disse ela. Pode haver alguma coisa por perto, né? Yumi, ela sente que está sendo observada, sabe? Hey. Parecia que Tuokin estava sentindo a mesma presença que Yumi. No entanto, ela não conseguia ver o que poderia ser. De repente, ouviu-se um grito agudo e um bater de asas. Um pássaro, hein? Tuokin parou, então Yumi parou também. Parecia mesmo ser um pássaro. Um pássaro que estava cantando alegremente foi assustado por algo e alçou voo. Provavelmente não foram Yumi e Tuokin que o assustaram. Devia ser outra coisa. Ei, Tuokin e Yumi vão procurar por isso? Perguntou Yumi. Tuokin soltou um suspiro fraco. Parecia estar indeciso. Tuokin. Yumi colocou a mão suavemente no braço de Tuokin. Quando você não tem certeza do que fazer, não precisa decidir. É em momentos como esse que você deve contar com a ajuda dos outros. Escute, é importante tentar fazer o que puder sozinho, mas o resultado final é o mais importante de tudo. E também não é bom se esforçar demais e se colocar em perigo. Você tem camaradas, não é? Se você acabar se machucando feio, ninguém vai ficar feliz com isso. Espero que você entenda o que a Yumi está tentando dizer. Tuokin disse. Está tudo bem, os cantos de sua boca se curvando para cima. Era aparentemente um sorriso. Datu Ambu. O Dea. O Nens Jesse. Provavelmente Tuokin estava dizendo algo como, está escurecendo. Vamos para casa. Vou contar isso para Jesse. Yumi preferiu entender dessa forma. Tudo bem, Tuokin, você quer ir para casa? Sim. Vola. Cuidado. A excursão só termina quando chegarmos em casa. Eld, trip. Bem, uma excursão escolar. É meio difícil de explicar, então talvez da próxima vez. Por agora, é hora de ir para casa. Yumi deu um tapinha nas costas de Tuokin e se virou para ir na direção oposta. Tuokin a seguiu. Quase parecia que Yumi estava no controle de Tuokin dessa forma. Tuokin, você tem que ir primeiro, sabia? Ela gritou. A Yumi ainda não conhece o caminho muito bem. Uau! Parecendo um pouco envergonhada, Tuokin disse, tudo bem, e fez um sinal de positivo com o polegar para Yumi antes de passar por ela. Yumi deu uma risadinha. Tuokin, você é tão fofo. O que aconteceria depois disso? Yumi tinha suas preocupações. No entanto, eles certamente conseguiriam fazer algo a respeito. Porque Shihoru estava lá, Mel estava lá, e Kuzaku também. Shuro, Setora e Emba não tentariam entregar Yumi e os outros para se salvarem. Pelo menos era o que Yumi pensava. Além disso, seu Kishi cinza era muito fofo. Embora Aruiro estivesse em péssimo estado, Mary o curou com sua magia. Ele acabaria acordando. Quando isso acontecesse, tudo voltaria a ser como antes. Ela sentiu uma pontada no peito. Praia estúpida. Não, as coisas não voltariam a ser como eram. Nunca mais.
Será que ela nunca mais o veria pelo resto da vida? É claro que ela não queria. Mas se ela realmente não conseguia vê-lo, isso era um pouco triste. Só um pouquinho, porém. Se ela visse a cara do Hanta, talvez ficasse brava e lhe desse um tapa. Não, ela com certeza absoluta, absolutamente certa, lhe daria um soco com toda a força que tivesse. Mas provavelmente nunca teria a chance de dar uma surra daquelas no Hanta. Era melhor pensar assim. Essa foi a sensação que ela teve. Se ela fizesse isso, ela não precisaria ficar desapontada dessa forma. Yumi engoliu em seco e olhou para trás. Seu coração estava acelerado. Sua respiração era rápida e superficial. Seu corpo todo estava gelado e ela percebeu que estava suando. O que poderia ser isso? O quê? Foi isso. Talvez seja um exagero dizer isso, mas ela sentiu como se algo a tivesse agarrado pela nuca. Yumi já havia começado a desenhar sua katana sem perceber. Não havia como descrever o que era em palavras. Ela só conseguia chamar de intuição. Yumi? Isso também foi perguntado. Yumi balançou a cabeça imediatamente. Espere. Agora mesmo, algo. Com os olhos arregalados, ela procurava algo. Mas o que será que ela estava tentando descobrir? As árvores já tornavam a visibilidade bastante precária, e como estava escuro nas montanhas, era ainda mais difícil para ela enxergar a longas distâncias. Ela respirou fundo 2 vezes. Seu corpo, que estava gelado, começou a recuperar o calor. Vora Yumi disse. Tuokin pareceu desconfiado, mas assentiu com a cabeça. Antes de retomarem a caminhada, Yumi olhou ao redor pela última vez. Algo estava observando Yumi e Tuokin. Disso, ela não tinha mais dúvidas. A questão era, o que era aquilo? Shihoru não sabia como deveria chamar a pessoa do outro lado das grades. Ao que parecia, mesmo na terra de Jesse, que não era de forma alguma um lugar grande, eles precisavam de uma prisão. Aparentemente, este edifício fora construído para servir a essa função. Não havia janelas, e apenas a luz do sol poente, que entrava pela porta agora aberta, iluminava fracamente o interior. Barras de madeira separavam um corredor com piso de terra batida de 3 cômodos. 2 do lado direito do corredor, 1 do lado esquerdo. Na sala da frente, à direita, estava Emba com um braço amarrado ao corpo e as pernas acorrentadas. E na sala dos fundos estava Shuro Setora, também com as mãos e os pés amarrados. Além disso, Kishi, o Nyaya cinzento, havia sido colocado na sala da esquerda. Kishi estava encolhido num canto do quarto, dormindo. Emba estava de pé no centro do quarto. Setora estava sentada com as costas encostadas na parede, encarando a parede oposta. Ela nem sequer olhou para Shihoru, que estava do outro lado das grades. Shihoru olhou não para Setora, mas para Jesse, que estava ao seu lado. Por que só elas? Têm que ficar confinadas assim. Por precaução, é claro. Jesse acariciou o queixo barbudo. Como ela é uma mulher da família Shuro, entendo que seja uma necromante e traga um golem de carne consigo. No entanto, ela ser uma domadora de Niaus ao mesmo tempo. Isso é suspeito, ou perigoso, digamos assim. Apesar da aparência, os Niaus são criaturas assustadoras. Se você os treinar, eles realizarão assassinatos, ou qualquer outra coisa que você desejar. Setora bufou. Jesse deu um leve sorriso e colocou os dedos nas barras de madeira. O que é tão engraçado? Apesar de toda a sua conversa, parece que você não nos entende, nem aos nossos Niaus. Não, remanescentes de Kuzen, disse ele. Eu sei tudo sobre o seu povo. Talvez até mais do que vocês mesmos. Setora virou o rosto na direção deles. Não transpareceu em sua expressão, mas Shihoru percebeu que ela estava surpresa. Você não é apenas uma soldado voluntária que abandonou o serviço. Aprendi um pouco de história, só isso, disse Jesse. Vocês usavam Niaus para tudo. Até criavam Niaus que só comiam carne de orc. Niaus são criaturas inteligentes, mas não têm consciência nem moral. Dependendo de como são criados, cometem até as coisas mais hediondas sem o menor remorso. Nesse sentido, são parecidos com golems. Vocês se especializam em correr e se esconder, e em criar ferramentas para assassinar pessoas. E depois as usam. Nosso país foi destruído e fomos expulsos de nossa terra, disse Setora. Tivemos que superar tempos difíceis. Eu entendo. Eu simpatizo com vocês. Pelo menos da minha parte. Mesmo assim, não consigo confiar em vocês, sabe? Além disso, vocês não confiam em ninguém além de si mesmos, não é? É por isso que se esconderam em Thousand Valley. Quando nossa pátria foi atacada, ninguém se ofereceu para nos ajudar, retrucou ela. Como poderíamos confiar tão facilmente em estrangeiros? Em outras palavras, vocês escolheram o caminho do isolamento. Como posso confiar em pessoas que não fazem nenhum esforço para conviver com os outros? Mesmo entre vocês, são rápidos em excluir qualquer um que viole suas regras. Abandonei a aldeia. Considerando que você é uma excêntrica que nasceu na casa de Shuro, mas decidiu criar Niaus, você não era sempre excluída de qualquer maneira? Shihoru não conseguiu mais se conter e se obrigou a falar. Os olhos azuis de Jesse se voltaram para Shihoru. Havia algo estranho nos olhos daquele homem. Algo errado. Talvez não fossem apenas os olhos. Provavelmente era todo o seu rosto. O rosto de Jesse, se ela removesse a pele dele e os músculos por baixo, teria a sensação de que encontraria um rosto completamente diferente. O rosto do homem não parecia falso, mas também não parecia real. Setora-san cuida muito bem de suas Niaus, disse Shihoru hesitante. Ela não as deixaria fazer as coisas de que você está falando. É o que eu acho. Bem, claro, não é como se estivéssemos juntas o tempo todo. Eu talvez nem possa chamá-la de camarada. A própria Setora-san talvez não me veja dessa forma. Mas mesmo assim, ela já nos salvou várias vezes. Eu não sei muito sobre a Vila Oculta, mas Setora-san é uma pessoa em quem posso confiar. Entendo.
Jesse segurou o queixo dele e inclinou um pouco a cabeça para o lado. Eu sei que você tem um coração mole. Ah, não estou sendo sarcástica. É a minha opinião sincera. Eu gosto de garotas como você. Ah, você pode interpretar isso de forma errada. Não é afeto, é consideração positiva. Pelo menos da minha parte. Obrigado. Você é direta, mas não insensível. Isso também é bom. Enfim, Jesse bateu nas barras de madeira com as costas da mão. Ainda não consigo confiar nela. Estou analisando esse jogo com cuidado. Se você não leva as coisas a sério, não tem graça, né? Shihoru franziu a testa. Jogo. Decidirei como lidar com ela mais tarde. Venha comigo, Shihoru. Jesse começou a caminhar em direção à saída e fez um gesto para que ela seguisse. Shihoru olhou para Setora. Seus olhos estavam fixos na parede novamente. Iria exigir muito esforço para que Setora a reconhecesse como uma camarada. Ela seguiu Jesse para fora, e já estava bem escuro. Nenhum dos moradores estava passeando pelas ruas. Deviam estar preparando o jantar. A fumaça das fogueiras subia de todas as casas. Bem, Shihoru, você viu a situação em várias partes da terra de Jesse, então, Jesse continuou falando enquanto caminhava. O que você acha? Kuzaku tinha sido enviado para realizar trabalhos braçais. Yumi tinha sido levada para fora da vila por um dos homens de casaco. Mary estava cuidando de Haruhiro. Setora, Emba e Kishi estavam presos. Shihoru tinha sido levada por Jesse para vários lugares. Ela tinha ido aos campos e às casas dos moradores, entrado nos estábulos e armazéns, e visto o poço, o sistema de irrigação, o moinho de água e outras instalações. Jesse só respondia a perguntas simples do tipo, isto é uma roda d'água? O que eu acho? Sobre o que? Perguntou ela. Você acha que conseguiria morar aqui? É uma cidade tranquila. Shihoru olhou para baixo e escolheu bem as palavras. Pacífica. É organizada também. Enquanto tivermos comida e água podemos viver. Bem, sim, obviamente. Mas não é entediante simplesmente viver? Suponho que sim. Você era um soldado voluntário, então eu entendo que não consiga abandonar um estilo de vida com tantos estímulos. Pelo menos da minha parte. Acho que talvez eu me adaptasse melhor a uma vida pacífica, disse ela. Eu estava exausta, concordou Jesse. Exausta? Não, não é isso. O que foi? Eu me cansei. Não consigo dizer exatamente como me sentia naquela época. De qualquer forma, deixei de ser soldado voluntária, abandonei meus camaradas e fiquei sozinha. Uma jornada solo, digamos assim, para onde quer que o vento e meus sentimentos me levassem. Existe uma expressão assim em japonês, não é? Japonês. Você é japonesa, certo? Do Japão. Mas mesmo que eu dissesse isso, você não saberia. Eu não. Os pés de Shihoru pararam de se mover sozinhos. Ela sentiu como se estivesse esquecendo algo importante. Essa também não era a primeira vez que isso acontecia. Já haviam ocorrido situações semelhantes antes. Muitas vezes. Tantas vezes que ela já havia perdido a conta. Ela balançou a cabeça suavemente. Se a movesse muito rápido, sentia que poderia desmaiar. Onde? Onde era isso? Jesseland. Uma aldeia nas montanhas. Gringar. Que lugar é este? Havia um pássaro parecido com um corvo grasnando em algum lugar. Ela detestava corvos. Eles eram assustadores. Se ela estivesse carregando doces, às vezes eles a atacavam. Eles se lembravam de quando os humanos tinham coisas saborosas em seus corpos. Caminhando pela cidade ao pôr do sol, ao se virar, sua sombra parecia desagradavelmente longa. Isso a fez querer correr, apesar de si mesma. Mas por mais que corresse, ao se virar novamente, a sombra estava lá. Seguia-a por toda parte. Era sua própria sombra, então era de se esperar. Mas mesmo assim a assustava. Isso a assustou além de qualquer limite racional. Você é uma medrosa, Shihoru, alguém zombou. Você sempre foi. Quem está dizendo isso? Não sei. Não me lembro. Eu me esqueço. Sobre você. Sobre tudo. O simples fato de haver uma pessoa ali. Lá? Onde? Em algum lugar que não seja aqui? Isso é. Oh, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu. Shihoru cobriu o rosto com as mãos. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que eu era? Você está bem? Perguntou um homem. Uma mão foi colocada em seu ombro. Ela ergueu o rosto. No rosto sombrio do homem, apenas seus 2 olhos azuis pareciam brilhar intensamente. Eu estou bem, Shihoru conseguiu dizer. Eu disse alguma coisa agora há pouco. Eu não sei, respondeu Jesse. Foi isso que você disse. Você disse, eu não sei, ponto. Não sei. Você não precisa se preocupar com isso, disse Jesse. É normal. Normal. Tenho certeza de que você não entende o que estou dizendo. É assim que funciona. Se algo parece sem sentido mesmo quando você pensa a respeito, é melhor não pensar nisso, certo? Sem sentido. Ela murmurou. Jesse se agachou perto do ouvido de Shihoru. É verdade. Não tem sentido nenhum, sussurrou. Japão. Tóquio. Shinjuku. Akibabara. Você vai esquecer tudo o que aconteceu depois de ouvir essas coisas. Não sei o motivo. Pelo menos para mim, não tem jeito. Você vai até esquecer que esqueceu. Ela sentiu como se seu cérebro estivesse sendo agitado. Memórias. Coisas de que ela se lembrava. Eles estavam dentro da cabeça dela. Qualquer que fosse a forma que tivessem assumido, elas ficaram gravadas em algum lugar do cérebro dela. Essa era a parte dela que as palavras de Jesse tocavam. Como um par de dedos beliscando suas memórias, torcendo-os e depois esmagando-os. Ou então, movendo-os para um lugar diferente. No entanto, elas precisavam existir onde estavam. Se ele as movesse, elas deixariam de funcionar como memórias. Isso não pode estar certo. Afinal, Jesse acabará de sussurrar algo para ela. Mas o quê? Ele tinha dito alguma coisa. 20, 20, 20, xxx, xxxx, xxxx, xxx. Não, não sei, não sei, não sei. Shihoru, disse ele.
Você também veio para gringar do Japão, não é? Japão. XXXXX. Veio para gringar de dentro daquela torre que nunca se abre. Fora da torre que nunca se abre. Torre que xxxxxxxxxx. XXXXX. X. Torre. Daquela torre. Onde você acha que é isso? Alguém estava perguntando isso. Alguém. Era ela? Sabe? Onde fica esse lugar? Perguntar não adiantou nada. Ninguém dizia nada. Ninguém sabia. Eles não sabiam. Você também viu a lua vermelha? Perguntou Jessie. Quando você viu a lua vermelha pela primeira vez, o que pensou? A lua vermelha. Isso mesmo. Ela tinha visto a lua vermelha. A lua estava vermelha e ela engoliu em seco apesar de si mesma. Não sei como funciona, disse Jessie. Mas vocês se esquecem. Eu também já fui assim. Foi uma coincidência. Uma coincidência. Aconteceu alguma coisa, sabe? Disse Jessie. Quanto ao que exatamente? É um assunto particular e não te diz respeito diretamente, então não é tão importante. De qualquer forma, como uma série de circunstâncias especiais coincidiram, eu me lembrei de tudo e parei de esquecer também. Fascinante, não é? Você sabe. Shihoru disse lentamente. A verdade? Você está perguntando se eu sei a verdade? Eu me pergunto sobre isso. Afinal, não tenho como testá-la. Pode ser tudo apenas uma fantasia grandiosa criada por mim. No mínimo, é um fato para mim. E isso é tudo o que posso dizer. O que você é? Ela sussurrou. Meu? Jessie se afastou de Shihoru e fechou um dos olhos. Meu nome é Jessie Smith. Eu era soldado voluntária. Ele falava com um sotaque carregado de propósito. Normalmente não havia nada de estranho em sua maneira de falar. Ele falava fluentemente, mas sua entonação era um pouco fora do tom às vezes. E Jessie acrescentaria, pelo menos da minha parte. Pelo menos da minha parte. Parecia que ela já tinha ouvido aquilo várias vezes. Não precisava dizer aquilo. Seria uma simples peculiaridade da fala? Aquilo a incomodava. Pelo menos da minha parte. Este lugar. O lugar que vocês chamam de terra da Jessie. O que? É isso. É um jogo. Jessie estufou o peito, abriu os braços e girou. Em termos de gênero, eu era mais fã de FPS ou RPG, mas também não me importava com jogos de simulação. Construí esta vila do zero. Simul. Como é que é? Essas pessoas são o que chamamos de Gumals, continuou Jessie. Em orc, significa algo como semi. Basicamente se refere a crianças que os orcs forçaram humanos ou outras raças a gerar, bem como seus descendentes. Então, os moradores da terra de Jessie são. Exatamente. São todos uns Gumals. Esses Gumals. Será que eles são oprimidos? Você aprende rápido, então isso agiliza as coisas. É verdade, disse Jessie. Os orcs discriminam os Gumals. E de forma violenta. Os orcs valorizam muito as linhagens sanguíneas. Embora isso tenha diminuído um pouco em relação ao passado, os clãs ainda são importantes. Você sabe o que são clãs, não é? Eles têm ancestrais em comum e o mesmo sobrenome, certo? Sim, é isso mesmo. Jessie começou a andar de repente, então Shihoru correu atrás dele. Para espalhar seu sangue e fortalecer seu clã, os orcs frequentemente sequestravam e estupravam mulheres de outros clãs. Talvez não seja uma boa conversa para eu ter com uma garota. Não, estou bem. Quando a Aliança dos Reis foi formada e Kuzen, Ixal, Nananka, Arabaquia e as terras dos elfos e anões foram invadidas, os orcs fizeram o que sempre fizeram. Os humanos viam os orcs como selvagens ou bestas, escravizando-os e exibindo-os, então havia também um elemento de vingança nisso, tenho certeza. Honestamente não sei se deveria estar dizendo isso para uma garota, mas aposto que todos aqueles assassinatos e estupros foram uma ótima maneira de extravasar suas frustrações. A surpresa foi que humanos, elfos e anões podiam se reproduzir com orcs. Havia crianças, disse Shihoru. Veja bem, é isso? Deveria ser uma surpresa. Quer dizer, gatos e cachorros são ambos mamíferos, andam sobre 4 patas, têm rabo, e se estivessem no clima certo, poderiam até copular. Duvido que alguma vez estejam, no entanto. De qualquer forma, é possível. Contudo, nunca resultaria em filhotes. Com 2 cachorros, por mais diferentes que sejam, mesmo um Chihuahua e um São Bernardo, é teoricamente possível que engravidem. Chihuahua é um cachorro minúsculo. Eles são de uma raça pequena. Os São Bernardos são realmente grandes. A diferença de tamanho é tão grande que é inacreditável. Mesmo espécies intimamente relacionadas como leões e tigres podem cruzar entre si. No entanto, apenas por uma geração. Bem, e quanto a humanos, elfos, anões e orcs então? Os filhos que os orcs forçaram outras raças a dar à luz, e seus descendentes. Você estava falando exatamente disso. Isso mesmo, eu disse isso. Os Gumals podem se reproduzir entre si. Se fosse um Gumov com um orc ou um Gumov com um humano, esses cruzamentos provavelmente também dariam certo. Você entendeu, Shihoru? Basicamente, isso significa que humanos, elfos, anões e orcs são espécies extremamente próximas. Como os cães podem ter aparências muito diferentes? É fascinante, não é? Será que divergiram por meio de um processo evolutivo? Ou será que suas genéticas eram semelhantes por acaso? Ou será que foram criados para serem assim? Seja como for, são parentes. Humanos, orcs, elfos e anões são como irmãos. Normalmente irmãos não fazem isso e com licença, esta é uma forma grosseira de dizer, embora normalmente não sejam movidos pela luxúria a ter relações sexuais. Não é que não possam. Se decidirem fazê-lo, podem. E haverá filhos também. Jessie gesticulava bastante enquanto falava. Quando começava a falar sobre um assunto, era exatamente isso que ele fazia. Provavelmente era um hábito dele. Mas por que esse homem sabia tanto? Ele se lembrava das coisas e não se esqueceria mais. Era o que Jessie tinha dito. O que ele queria dizer com isso?
Será que Shihoru também sabia disso antes de se esquecer? Ela havia esquecido as coisas que sabia. Por isso, tudo que Jesse estava falando lhe parecia completamente estranho. Jesse não parou. Continuou falando com fluência e clareza. Para os orcs, o nascimento de um grande número de Gumals foi tanto um grande choque quanto uma marca de vergonha. Muitos Gumals foram descartados como lixo ainda bebês. Eu entendo o porquê. Os Gumals carregavam em si o sangue dos humanos, elfos e anões que eles odiavam. No entanto, não é como se todos tivessem sido mortos. Os orcs não são tão selvagens quanto os humanos pensam. Eles não podiam esperar ser tratados da mesma forma que um orc, mas muitos Gumals tiveram permissão para viver. Vá a qualquer grande cidade orc. Há Gumals trabalhando em todos os lugares. Eles fazem trabalhos que ninguém quer, por comida própria apenas para gado, e de alguma forma conseguem sobreviver. Eles são feios, insalubres, fedorentos e se aproximarem de um orc sem tomar as devidas precauções, serão xingados ou chutados até fugirem. Eles não valem nada. Eles sobrevivem pela misericórdia dos orcs. Esse é o Gumov típico. Eles não têm dignidade. Claro, você sente pena deles, Shihoru? Eles parecem diferentes por fora, mas não são tão diferentes de nós, disse Shihoru lentamente. É o que eu acho. Você tem razão. A aparência dos Gumals causa impacto. Diria que a constituição deles fica entre a de um orc e a de um humano. Não são tão diferentes dos humanos. De modo geral, são tão inteligentes quanto humanos ou orcs. Se você os ensinar, eles podem aprender qualquer coisa. Os Gumals que vivem em cidades orcs são mesquinhos, traiçoeiros e preguiçosos. Mas isso é culpa do ambiente em que vivem, tenho certeza. Se você der 10 Gumals para os Gumals na minha Jesseland, eles tentarão te dar 11 ou 12 de volta. Parece que se não puderem te pagar com 10 a 20% a mais, não ficam satisfeitos. Alguns têm temperamentos violentos, sim, mas se você os trancar por 1 ou 2 dias, eles se arrependem e ficam mais dóceis. No geral, são obedientes e trabalhadores. Basicamente, são os aldeões ideais. Ajuda o fato de serem fáceis de lidar, mas isso tira um pouco da graça. É por isso que você quer nos adicionar. Como aldeões? Perguntou Shihoru. Os ombros de Jesse tremiam de tanto rir, mas ele não respondeu. Por fim, eles deixaram a área onde os prédios estavam concentrados. Havia campos à esquerda e à direita. O sol já havia se posto. Shihoru. Jesse parou. Sim? Shihoru soltou um suspiro curto. Seu aperto no cajado se intensificou naturalmente. Você usa magia em comum. Onde você aprendeu? Provavelmente, esse homem tinha um senso de curiosidade mais apurado do que qualquer outra pessoa. Ele gostava de aprender coisas. Ela já esperava que ele lhe perguntasse algo eventualmente. Shihoru também queria aprender algumas coisas. Você anulou minha magia com um míssil mágico, respondeu Shihoru. Nunca imaginei que alguém pudesse usá-la assim. Além disso, você não parece um mago. Porque eu não sou uma maga, disse Jesse, dando de ombros. Pelo menos, não da minha parte. Lá estava de novo. Pelo menos da minha parte. Jesse se virou. Você poderia tentar usar de novo? Aquela mágica. Quero ver mais uma vez, de perto. Eu posso tentar te derrubar, sabia? Na verdade, eu quero que você tente. Não tem problema. É muito difícil me matar. Você não é idiota, então entende isso, né? Escuro. Quando Shihoru chamou, a porta invisível se abriu e ele apareceu. Não havia porta. Ele sempre esteve lá. Talvez fosse mais apropriado dizer que os elementais estavam sempre em todos os lugares. No entanto, eles eram invisíveis. Nem mesmo um mago como Shihoru conseguia vê-los. Criaturas mágicas. Elementais. Na Guilda dos Magos, misteriosamente nunca revelavam exatamente o que eram. Mas definitivamente existiam, era possível senti-los, e a magia utilizava seu poder para produzir seus efeitos. Depois que lhe mostraram claramente que era assim e ela experimentou usar magia por si mesma, não teve escolha a não ser acreditar. As coisas chamadas elementais existiam. Do jeito que Shihoru as imaginava, provavelmente não tinham uma forma definida. Arvi, Canon, Faltz, Dar, essas variedades não existiam. Com toda a probabilidade, eles eram completamente diferentes do que Shihoru e os outros consideravam criaturas vivas, invisíveis e sem massa. Se você usasse o bom senso, não diria que algo assim existia. Eles eram diferentes até mesmo na forma como existiam. O eixo existencial dos elementais, de Shihoru e dos outros era paralelo e jamais se cruzaria normalmente. Os magos invocavam os elementais para este lado. Ao fazer isso, um ponto de conexão era formado. Normalmente, o mago usava sigilos ou feitiços elementais para isso. Ao concentrar a mente e imaginar um elemental específico e entoar um feitiço específico, era possível invocá-lo. Ela acreditava firmemente nisso. Se seguisse o caminho daqueles que a precederam, o caminho que os magos pioneiros haviam trilhado e estabelecido, ela poderia usar a mesma magia que eles. De certa forma, essa era a essência da magia que aprenderá na guilda e seu segredo. A escuridão de Shihoru surgiu como um vórtice escuro, assumindo uma forma semelhante a uma estrela, e pairou logo acima de seu ombro. Quando ela chamou o elemental para perto de si, Shihoru o antropomorfizou. Essa era a maneira mais fácil de criar uma imagem. Ele não tinha um coração que pudesse se comunicar com humanos. Mesmo assim, era conveniente, de muitas maneiras, supor que ele tivesse. Que interessante. É como invocar magia. Jesse desenhou sigilos elementais com o dedo indicador da mão direita. Marque em parque. Míssil mágico. Uma esfera brilhante surgiu diante do peito de Jesse. Era grande. No início era pequeno, um míssil mágico perfeitamente comum, até que cresceu. Com base no que aprenderá na Guilda dos Magos, ela achou aquilo estranho. Seguindo um procedimento específico, o efeito esperado era desencadeado. Era isso que chamavam de magia.
Por isso, na Guilda dos Magos, aprendiam a praticar magia da maneira correta. No entanto, o truque dele era basicamente o mesmo que o dela, o Dark. Era uma questão de como ele invocava o elemental para o seu lado e como usava seu poder. Shihoru usava o Dark como seu método. Jesse estava conseguindo mesmo com um míssil mágico. Podiam parecer diferentes, mas ambos eram elementais. Vai, escuro. Com um som como chuviu Dark avançou em linha reta. Shihoru não se conteve. Dark acelerou, dirigindo-se a Jesse em velocidade máxima. Os cantos da boca de Jesse se curvaram ligeiramente para cima. Com um gesto como se estivesse empurrando com a mão direita, ele enviou a bola de luz para frente. Imediatamente depois, Shihoru ordenou, vire-se. Dark, que vinha seguindo em linha reta, mudou de direção. Para a direita. Não foi uma curva acentuada, mas ele não colidiu com a bola de luz. Ele descreveu um arco ao redor da bola, com a intenção de atingir Jesse. Jesse tinha dito para tentar eliminá-lo, então ela tentou deliberadamente. Mas não funcionou. Ela sabia que não funcionaria. Como esperado, o míssil mágico se moveu em resposta à escuridão. Aquilo o atingiu em cheio. Por um segundo, a luz ficou mais forte, e então houve uma rajada de vento. Não lateral, mas uma forte corrente ascendente. Seu chapéu quase foi arrancado pelo vento, e ela sentiu como se seu corpo fosse se elevar no ar. A escuridão foi engolida pela bola de luz. Por outro lado, a bola de luz também desapareceu, então talvez seja mais preciso dizer que elas se consumiram mutuamente. Shihoru não conseguia respirar, nem para inspirar nem para expirar. Ela sabia. Sabia há algum tempo. Mais do que isso, sabia desde sempre. O arve flamejante assemelhava-se a chamas ardentes. O canhão congelado assemelhava-se a cristais de gelo. Falz elétrico parecia um relâmpago. A sombria dar assemelhava-se a uma massa de algas escuras. Os 4 tipos de elementais. Os elementais estavam por toda parte. Eles absorviam o poder do espírito de um mago, seu poder mágico, para se manifestarem e liberarem seu poder. Eu não sou um mago, disse Jesse com os olhos baixos, quase como se estivesse dando desculpas. Mas por certos motivos, eu acho que você poderia dizer, eu consigo usar magia. Shihoru. Com quem você aprendeu na Guilda dos Magos? Shihoru finalmente conseguiu respirar novamente. Recuperando o fôlego, ela respondeu, meu instrutor principal foi o mago Yoruka. Yoruka. Oh, ela se tornou uma maga, hein? Isso é impressionante, considerando o quão jovem ela ainda deve ser. No entanto, passei por um treinamento básico com o mago Sarai. Esse é um mago experiente de verdade, comentou Jesse. A maga Yoruka me disse que as coisas que a maga Sarai me ensinou se tornariam um recurso inestimável. Mesmo que eu não as entendesse agora, mais tarde, eu perceberia isso. Faz sentido, Jesse assentiu. Nesse caso, ela disse algo sobre o significado de todos os magos aprenderem míssil mágico primeiro? Míssil mágico. Não era Arve, Canon, Falz ou Dar. Que tipo de elemental era aquele? Ela vagamente se lembrou de ter tido essa dúvida no final do treinamento básico. Não, nada diretamente. Entendo. Mesmo que ela não tenha se expressado claramente, ela te deu a chave, né? A chave. Shihoru apertou seu cajado com força. Suas mãos, não, seu corpo inteiro, tremia. A chave. Era isso mesmo. Ela havia recebido a chave há muito tempo. A partir daí, bastava que ela encaixasse a chave na fechadura, girasse, destrancasse a porta e a abrisse. Apesar disso, Shihoru manteve a chave no bolso, sem sequer lhe dar uma boa olhada. De certa forma, a maga Sarai e a maga Yoruka lhe haviam contado tudo. Shihoru havia escolhido um caminho incrivelmente tortuoso. Ela não achava que o esforço tivesse sido em vão, mas se tivesse percebido isso antes, talvez tivesse conseguido fazer coisas naquela época que ainda não conseguia. Quando seus companheiros estavam em situações difíceis, Shihoru poderia ter estendido a mão e os ajudado a se reerguer. Eu sou um idiota. Eu sou inútil e um idiota. Mas ela já sabia disso. E como havia melhorado em relação ao passado, era melhor não pensar dessa forma. Precisava manter isso bem claro. Ela era inferior. Por isso, precisava se esforçar ao máximo e nunca podia parar de andar. Se parasse, concluiria que não valia mais a pena, sentaria e não conseguiria mais progredir. Shihoru olhou para cima e respirou fundo. Então fixou o olhar em Jesse. Você disse que não é um mago. Eu fiz. Apesar disso, você sabe muito. Por quê? Não é algo que eu possa explicar brevemente. Mesmo que não seja breve, não me importo nem um pouco. Ah, você não entendeu o que eu quis dizer? Jesse inclinou a cabeça para o lado. Eu estava tentando ser indireto. Talvez eu tenha escolhido uma forma ruim de dizer isso. Em outras palavras, ele não queria dizer. Provavelmente quis dizer que não tinha intenção de contar a ela. Provavelmente era melhor não confiar nesse homem, afinal. Ele não precisou de tratamento mesmo depois de receber a punhalada pelas costas de Haruhiro, e guardava muitos segredos. Parecia humano, aparentava ser um ex-soldado voluntário e também sabia muito sobre Alterna. Contudo, pelo menos agora, ele não era humano da mesma forma que Shihoru e os outros. Era melhor pensar assim. Por ora, ela não tinha escolha a não ser ouvi-lo. Não resistir, conquistar sua confiança, se possível, e esperar sua chance. Mas então, a propósito, Shihoru. Sim? Se ela agisse de forma obediente demais, poderia parecer forçado, e ele perceberia a farsa. Se tentasse tecer uma teia de mentiras, certamente desmoronaria. Mesmo se esforçando ao máximo para não mentir, ela o enganaria sobre as coisas mais importantes. Será que ela conseguiria? Mesmo que fosse difícil, ela conseguiria. Ela não sabia quais eram as intenções dele, mas Jesse estava manipulando Shihoru desse jeito. Se eles fossem ficar juntos, ela teria a chance de conquistar a simpatia dele. O que é isso? Perguntou ela. Que corpo incrível você tem. Você fica ainda mais bonita sem roupa? O quê? Sem conseguir entender o que lhe fora dito, ela mergulhou em profundos pensamentos. Ah, entendi. No momento em que ela entendeu, ficou com medo e deu um pulo para trás. Eu não tenho um corpo tão bom assim, eu só sou gorda, só isso.
Se você visse, ficaria decepcionado, então, não posso mostrar para ninguém. Eu estava brincando. Jessie riu. Você é realmente divertida, sabia? É se só brincando. Ah, claro. Brincadeirinha. É, claro que era brincadeira. Obviamente. Quem iria querer ver o corpo feio e disforme dela? Não que ela fosse deixar ele ver, mesmo que visse. Mesmo que não fosse nada tão importante. Ela não podia. Isso era uma coisa que ela absolutamente não podia fazer. Era uma brincadeira. Mas será que era mesmo uma brincadeira? Ela não podia confiar naquele homem. Como poderia ter certeza de que ele não era um degenerado que poderia voltar suas presas venenosas não necessariamente para Shihoru, mas para qualquer pessoa que lhe agradasse? Me desculpe por isso. Shihoru pigarreou. Estou envergonhada por ter levado isso tão a sério. Não, mas se você não se importar, eu topo fazer isso a qualquer hora. Não é que eu não me importe, no entanto. Eu já disse, estou brincando. Jessie, ela murmurou. Você disse alguma coisa? Não, nada. Acho que você deve ter imaginado isso. Sério? Eu juraria que ouvi alguém sussurrar meu nome com intenções assassinas. Jessie se virou de repente. Ele estava virado para noroeste. Shihoru também olhou naquela direção. Alguém caminhava pela estrada que atravessava os campos. Quem poderia ser? Os moradores de Gumos já haviam terminado o trabalho na fazenda e retornado para suas casas. Estava bastante escuro. Shihoru estreitou os olhos. Não era apenas uma pessoa, eram duas. Uma delas estava acenando. Miau. Shihoru. Yumi. Shihoru acenou de volta. Bem-vinda de volta, Yumi. Não aconteceu nada? Que bom. Voltei. A Yumi está ótima. E você, Shihoru? Eu também. Estou bem, como você pode ver. Está inchado. Não, está errado. Está ótimo. É mesmo. Como estão os outros? O que eles estão fazendo? De todos. Shihoru sentiu uma dor na garganta e a levou à mão. Não precisa gritar tão alto. Jessie riu tanto que seus ombros tremeram. Você pode falar o quanto quiser quando estiver mais perto. Certo. Shihoru. Yumi está vindo aí. Você não precisa ter pressa. Está bem, gritou Yumi. Tuokin, hora de correr. Você também não precisa fugir. Mas Yumi provavelmente não conseguia mais ouvir a voz de Shihoru, agora que ela havia parado de gritar. Yumi deu um tapinha nas costas da pessoa que estava ao seu lado, e ambas saíram correndo. Eles estão se dando bem, murmurou Shihoru. Se ela dissesse que era típico da Yumi fazer isso, era mesmo. Mas mesmo que sempre acontecesse, ela ainda se surpreendia. Como era possível que Yumi se desse bem com qualquer pessoa, até mesmo ultrapassando barreiras raciais? Honestamente, Shihoru a invejava. Yumi parecia brilhar intensamente. No passado, ela até sentira inveja. Num passado recente também. Não era como se tivesse sido há 5 ou 10 anos. Se ela parasse para pensar, nem tinham se passado 2 anos desde que chegaram a Gringar. Ela não tinha nenhuma lembrança concreta de sua vida antes disso. No entanto, devia ter acontecido um monte de coisas. Não era como se ela tivesse nascido espontaneamente em Gringar, como num passe de mágica. Ela tinha certeza disso, assim como tinha certeza de que as memórias que deveria ter estavam faltando. Isso fez com que esses 2 anos fossem tudo que Shihoru tinha, e mais preciosos do que qualquer coisa. As pessoas que ela conheceu, as coisas que perdeu, ela queria abraçar tudo isso com força pelo maior tempo possível. Yumi ultrapassou Gumos de casaco que a acompanhava em alta velocidade e abriu uma grande vantagem. Shihoru. Ela ergueu a mão direita. Kuke. Mesmo estando nervosa, Shihoru ainda conseguiu mover seu bastão para a mão esquerda e estender a direita. Yumi exclamou, Yumi miau, e bateu com a mão direita na de Shihoru. Ouviu-se uma forte salva de palmas que assustou Shihoru, e ela fechou os olhos involuntariamente. Sua palma doía, mas por algum motivo também parecia boa. Yumi continuou pulando em cima dela, e a cabeça de Shihoru foi jogada para trás. Miau-lhalhalha. Shihoru. Eita. As pernas de Shihoru estavam instáveis. Antes que ela pudesse tropeçar, Yumi a levantou e a girou de lado. Uau, uau. Yumi, isso é perigoso. Meus olhos estão girando. Uau, exclamou Yumi. Se é isso mesmo, vamos tentar dar a volta por cima. Esse não é o problema. Além disso, não é o problema em si, é o dobro. Yumi foi lá e aprendeu outra coisa errada, hein? Ele não é nada, é alguma coisa. E aí, hein? Bom trabalho, Shihoru. Obrigada por me avisar. Não é alguma coisa, alguma coisa. Amy me põe no chão, Yumi, por favor, meus olhos estão mesmo. Roger esquiva. Roger esquiva, Roger. Pare. Yumi parou de girá-la e então esfregou a bochecha em Shihoru. Yumi sempre gostou de ter contato físico com colegas do mesmo sexo, mas isso não era normal. Provavelmente por ter passado tanto tempo trabalhando com um Gumov, Yumi ficou tensa à sua maneira. Pensando nisso, Shihoru não conseguiu mais impedi-la. Além disso, Shihoru se sentia relaxada quando Yumi a tocava. Embora eu tivesse muita vergonha de dizer isso, não consigo ser tão honesta comigo mesma quanto a Yumi é. O Gumos revestido veio atrás de Yumi. Tuokin, talvez? Se ela se lembrasse, teria ouvido Yumi chamá-lo assim. Tuokin estava conversando com Jessie sobre algo. Seria orc ou a língua própria dos Gumols? De qualquer forma, Shihoru não entendeu uma palavra, mas achou estranho. Jessie cruzou os braços, olhou para o céu, onde as estrelas começavam a aparecer. Inclinou a cabeça para o lado com um olhar pensativo. Aquilo lhe deu uma premonição que ela não podia chamar de boa.
Shihoru tinha a tendência de imaginar as coisas piorando cada vez mais, mesmo quando isso não era verdade. Ela esperava que fosse só isso. Então, eu percebi algo. Você está bebendo refrigerante, né? Mesmo reclamando que sua garganta dói, você bebe bebidas gaseificadas o tempo todo, não é? Esse refrigerante que você está bebendo. Me dá um pouco. Nem que seja só um gole. Estou com muita sede. Minha garganta está tão seca que chega a ser ridículo. Você está sentado em frente àquela máquina de refrigerantes, como sempre, bebendo um refrigerante. É noite? Pode ser que já seja bem tarde da noite. Afinal, está escuro. Completamente escuro. Para onde quer que eu olhe, está tudo completamente escuro, ou melhor, breu total. Com exceção daquela máquina de venda automática. Você está iluminado pela luz da máquina de venda automática. Mas eu não consigo ver seu rosto. É a única coisa que eu não consigo ver. Que estranho. Eu deveria saber como é. Então, por quê? Quem é você? Estou te perguntando. Já faz um tempo que venho perguntando. Repetidamente. Você não consegue me ouvir? E você está de cabeça baixa? É por isso que não consigo ver seu rosto? Você está bebendo refrigerante, como sempre. E continua bebendo sem parar. Só refrigerante. Graças a isso, há latas vazias rolando por aí. Dezenas, centenas, talvez mais. Aqui, ali, em todo lugar. Elas não estão apenas rolando por aí. As incontáveis latas vazias dão a impressão de que você e a máquina de venda automática estão prestes a ser soterrados por elas. Ei, você aí. É perigoso estar aí. Ei, levanto a voz para te alertar. É perigoso, entendeu? As latas vazias são estranhas. E o número delas continua aumentando. De onde vêm essas latas vazias que estão entrando? Ei, e aí, eu disse. Por favor, me dê uma resposta. Por que será? Não sei, mas só posso te chamar daqui. Não posso ir lá. Você sabe, não é? Ao ouvir uma voz familiar, viro-me para olhar. Tem alguém ali. Na escuridão profunda e escura, há alguém. Eu sei que ele está lá, mas não consigo vê-lo. Ele fala, esse não é o seu lugar. É isso mesmo, diz outra pessoa. Você não pode ir lá. Ainda não. Você também não pode vir aqui. O que é isso? O que você quer dizer? Então eu tenho que ficar aqui. Se você quiser vir, pode vir. Não, isso não é bom. Sim, você tem razão. É muito cedo. Sim, não vá lá. Você também não deveria vir aqui. Você diz isso, mas depois me sinto completamente sozinho. Está muito escuro. Não há nada. Estar aqui completamente sozinha pode não ser impossível para mim, mas eu não consigo suportar. Venha, você diz de frente para a máquina de venda automática. Quando olho, você está de pé. Você estava olhando para baixo, mas não mais. Você levanta o rosto e está olhando para mim. Você segura um refrigerante em uma das mãos e seu rosto está preto, como se tivesse sido apagado. Um líquido escorre da boca da lata. Um fluido preto, muito preto, semelhante à tinta. A própria escuridão. Venha cá, você diz. Mesmo que você não tenha nada que se assemelhe a lábios. Estou sozinha. Venha. Estou com medo. Estou apavorado além da conta, mas estou tão triste que não consigo suportar. Eu quero ir lá, ao seu lado. Não quero te deixar sozinho. Ah, você não pode ir, você diz. Espere. Não vá. Por que me impedir? Eu não quero te deixar sozinha, e eu também não quero ficar sozinha. Você sabe disso, não é? Quer dizer, este lugar é... Cadê? Oh, chocolate, Manato, Moguzo. Eles não estão aqui. Nenhum deles. Isso mesmo. A máquina de venda automática. Não está aqui. Sem luz. Escuridão. Essa escuridão avassaladora e completa. Escuro, 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 onde escuro, 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 estou, escuro, 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 onde escuro, 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 estou eu? Ouviu-se um som de engasgo. Ele logo percebeu que não estava escuro. Dentro de casa. Sim. Não era ao ar livre. Ele estava sob um teto. Além disso, era macio. Ele não estava dormindo no chão, mas em uma cama adequada. Quando ele tentou se levantar, alguém gritou seu nome. Aru? Mary. Mary. Definitivamente foi Mary. Parecia que Aruhiro estava deitado em uma espécie de cama. Mary estava sentada em uma cadeira que havia sido colocada bem ao lado dele. Mary se levantou com tanta força que quase derrubou a cadeira com um chute, e então caiu em cima dele. Não, ela não caiu em cima dele. Não exatamente. Mas ela se aproximou dele com tanto ímpeto que parecia que ia cair, colocando a mão esquerda ao lado da cabeça dele para se apoiar e usando a mão direita para tocar a bochecha e o pescoço de Aruhiro. Os cabelos de Mary caíram sobre o rosto de Aruhiro. Ele podia sentir o perfume dela. Provavelmente era noite. Estava escuro de certa forma, mas havia uma janela, e um pouco de luz entrava por ela, permitindo que ele visse vagamente o rosto de Mary. Seus olhos, em particular. Eles não encontraram os dele. Mary o tocou aqui e ali, depois olhou em seus olhos, como se quisesse confirmar se ele estava bem. Ele queria dizer, estou bem, mas não conseguiu. Aruhiro não conseguia desviar o olhar de Mary. Talvez isso fosse impuro da parte dele, mas, embora não precisasse durar para sempre, mesmo que fosse só por mais um pouco, ele desejava que ela continuasse a tocá-lo. Se ele estendesse a mão, poderia abraçá-la forte. Esse pensamento lhe ocorreu. De alguma forma, ele tinha a sensação de que Mary não o rejeitaria. Quando essa ideia estúpida lhe passou pela cabeça, ele se sentiu irremediavelmente patético. Estou bem, Mary disse
disse Haruhiro com um sorriso. Será que ele estava mesmo conseguindo sorrir? Ele não conseguia ter certeza e não tinha confiança nisso. Era sempre assim. Entendo. Mary respirou fundo, depois se levantou e sentou-se na beirada da cama. As mãos de Mary se afastaram de Haruhiro, e seu perfume foi ficando mais fraco, a ponto de ele mal conseguir senti-lo. Ele não tinha certeza se sentia decepcionado ou aliviado. Talvez ambos. Seja como for, estava tudo bem. Ele mal conseguia manter a sanidade. Era preciso haver uma distância apropriada entre os camaradas. Muito provavelmente, isso era ainda mais verdadeiro quando eles confiavam suas vidas uns aos outros. Desculpe, acrescentou ele. Por que você está se desculpando? Ela perguntou. Quer dizer, bem, sei lá. Quando se trata do que aconteceu para as coisas chegarem a esse ponto, não faço ideia. Mas, tipo, a culpa de estarmos nessa situação é minha, para começo de conversa. Mary balançou a cabeça em silêncio. Haruhiro já havia entendido. Era culpa dele. Ele havia tomado a decisão errada. Mesmo assim, seus companheiros não o culpariam unilateralmente. Ele sabia disso, então quantas vezes mais teria que passar pela mesma situação? Não havia tempo para desculpas. Havia muitas coisas sobre as quais ele precisava perguntar. Por que ele não conseguia dizer nada? Mary permanecia em silêncio. O silêncio o oprimia, principalmente o coração e o estômago. Doíam. Por fim, Mary fungou. Haruhiro ficou chocado. Mary? Desculpe. Mary cobriu o rosto com a mão esquerda, pressionando a área ao redor dos olhos, talvez estivesse tentando conter as lágrimas. Não, mas isso não é nada. Só, fiquei aliviado. Entendo. Se é só isso, bem. Seu idiota. Mary deu um tapinha de leve no peito de Haruhiro e depois riu baixinho. Sua mão direita tentou se afastar, mas não conseguiu. Permaneceu suavemente sobre o peito de Haruhiro. Não, eu sou o idiota. Deixa pra lá. Provavelmente não estou dizendo nada de útil. Você não é? Não sou muito inteligente, então às vezes faço isso. Não acho que seja verdade que você não seja inteligente. Tenho medo de ser julgada, então simplesmente escondo. Mary apertou um pouco a mão direita. Mas tenho certeza de que transparece. Haruhiro soltou um soando como um idiota. Em momentos como esse, ele se amaldiçoava por não conseguir dizer algo inteligente e atencioso. Mas que momentos eram esses? Que tipo de época era essa? Feliz você é. O que ela era? Mary era. O quê? Haruhiro inspirou e expirou. Palavras saiam, implorou ele. Saiam, por favor. Por favor, por favor, saia. Vamos lá. Eu imploro. Não me importo com as palavras neste momento. Insubstituível. Ele concluiu. Para todos nós. Você nos salvou. Meu rosto estava um desastre, não estava? Quem consertou foi você, não é, Mary? Porque sou sacerdotisa, disse ela. Você é necessária, Mary. Por todos nós, absolutamente. Essa é você, Haru, disse ela. Sem você aqui, estaríamos em apuros. Todos nós. Todos nós. Sim. Então, fico feliz, Haru, que você esteja aqui, que eu tenha tido a oportunidade de te conhecer. Não, sou eu. Quem deveria estar dizendo isso? Dizer o quê? Perguntou Mary. Bem, que bom que pude te conhecer. Espere. O que é isto? Pensou ele freneticamente. Esta conversa? Estamos gratos por termos nos conhecido. Isso não é estranho, em si. É um fato, afinal. Sou grato, sabe? Mas, de alguma forma, isto é diferente. Hein? Não é? Será que estou dando muita importância a isso? Muita. Como assim? Já não sei mais nada. O que? Ele começou a vocalizar, mas Haruhiro não tinha ideia do que ele estava tentando dizer. O quê? O quê? O quê? Mary repetiu, inclinando a cabeça para o lado. O quê? Puxa vida. Sua mente ficou em branco, mesmo estando escuro. Pensando bem, eles estavam dentro de um prédio, mas não havia uma única luz. Um edifício. Um prédio? O quê? Onde ficava esse prédio? Naquela vila? Se sim, por quê? Haruhiro não parecia estar amarrado de pés e mãos. O mesmo parecia valer para Mary. O que aconteceu depois que Haruhiro desmaiou? Feliz estava aqui. Onde estava Shihoru? Yumi? Kuzaku? Setora, Emba e Kishi? O quê? Aquele Quantas vezes ele já tinha dito isso? Mary deu uma risadinha, depois retirou a mão que ainda estava sobre ele. Vou te contar brevemente o que aconteceu. Por favor. Certo. Posso me levantar? Tudo bem? Mary riu novamente e disse, vá em frente. Ao se levantar, sentiu-se um pouco tonto, mas nada mais parecia fora do normal. Considerando que seu rosto havia sido esmagado antes de desmaiar, bem, era uma melhora. Não, além disso, a julgar pelo comportamento de Mary, todos os seus companheiros estavam bem. Mary explicou a Haruhiro a sequência de eventos pela qual o homem que se autodenominava Jesse o havia feito prisioneiro, forçado seus companheiros a se submeterem e os levado para a terra de Jesse. Então, embora esperassem ser presos em grupo, não foi isso que aconteceu. Mary recebeu ordens para cuidar de Haruhiro, enquanto o resto de seus companheiros recebeu ordens para ir fazer outras coisas em outro lugar. Shihoru tinha ido com Jesse para ver como as coisas estavam. Setora, Emba e Kishi aparentemente estavam confinados em algo parecido com uma prisão. Yumi e Kuzaku também pareciam ter recebido tarefas. Shihoru estava sendo forçado a acompanhar Jesse, e ela o interrogava sobre vários detalhes da terra de Jesse. Você quer dizer que ele está revelando a situação real para Shihoru? Perguntou Haruhiro. Sim. Segundo ela, é isso mesmo. Mas talvez ele esteja escondendo alguma coisa. Nunca se sabe, murmurou ele. Para começar, aquele homem levou um golpe forte do seu backstab, mas ele está bem. Ele parece que só poderia ser humano, mas não é, disse Haruhiro. Gumols, talvez? Os bebês que os orcs obrigavam os humanos a ter? Não ouvi falar muito sobre eles, disse Mary. Mas basicamente na guerra em que a Aliança dos Reis derrotou a humanidade, os orcs. Eu sinto um pouco de pena daquelas pessoas.
Ah, acho que elas não são pessoas. Não, mas elas têm sangue humano então. Comparadas a orcs de sangue puro, elas devem ser mais próximas de nós. Os que guardam este prédio são Gummalls de pelagem verde, disse Mary. Mas está em uma vila de Gummalls, então isso era de se esperar. Eles são bem amigáveis. Ah, é mesmo. Mary levantou-se da cama. Havia um móvel parecido com uma mesa encostado na parede. Mary voltou carregando algo que estava em cima dela. Comida e água. Os Gummalls também trouxeram isso. Experimentei um pouco. Acho que não colocaram nada suspeito nisso. Ah, o estômago de Haruhiro começou a roncar de repente e sua boca salivou. Espere. Mary sentou-se novamente na beira da cama. A comida está embrulhada. Vou abrir agora. Coma isto primeiro. Haruhiro levou a garrafa de couro que lhe deram aos lábios e bebeu. Estava morna e levemente ácida. Não uma acidez desagradável, como se estivesse estragada. Era fácil de beber. Ele não conseguiu evitar e a engoliu de uma vez. Mary disse, aqui está, e ofereceu-lhe algo plano. Obviamente, ele deveria aceitar com as mãos, mas impulsionado pelo apetite, Haruhiro esticou o pescoço para morder o que Mary estava segurando. Parecia que ele a tinha surpreendido, porque Mary soltou um gritinho. Antes que pudesse se desculpar, sentiu como se tivesse levado um choque elétrico no cérebro. Caramba, isso é ótimo, exclamou ele. Eu sei, né? Isso é uma delícia. Está me trazendo de volta à vida, mesmo que você estivesse vivo o tempo todo. Bem, sim, mas você sabe. Ainda mais. Ah, claro. Aqui. Ele abriu a boca e o resto daquela coisa achatada, parecida com um bolinho, entrou. Hesitou um pouco, mas não sabia quando teria outra chance de comer e queria muito. Então Haruhiro mastigou e engoliu. Estava realmente delicioso. E ele teve a sensação de que não era apenas porque estava com fome. Primeiramente, a textura macia era boa. Tinha também um leve sabor salgado. Muito bom. Além disso, havia algo dentro. A carne moída e os legumes saborosos se combinavam, criando um sabor agridoce. Era esse tipo de recheio. E estava delicioso. Tinha gosto de civilização. Afinal, fazia tempo que ele não comia nada decente. Mas mesmo sem isso, provavelmente estava delicioso. Um sabor do qual ele nunca se cansaria. Se ele fosse falar mais, o sabor lhe traria uma sensação de nostalgia. Como comida reconfortante. Comida reconfortante de quê, afinal? Ele não sabia, mas era incrível. Quer outra? Perguntou Mary. Ele não tinha como recusar. Mesmo que não fosse Mary quem estivesse fazendo a oferenda, ele teria querido uma segunda porção. Sem dúvida. 2, 3, ele comeria tudo que ela tivesse. Por favor, diga. Certo. Com a boca bem aberta, Haruhiro olhou nos olhos de Mary. Suas linhas de visão colidiram. Mary desviou o olhar. Amy, me desculpe. Eu só estava me deixando levar. Não havia nenhum significado mais profundo nisso. Claro. Haruhiro baixou o olhar, esfregando o ombro mais do que o necessário. Eu sei disso. Pode falar, ela gaguejou. Ele mordeu hesitante o bolinho achatado que ela lhe ofereceu. Tão bom. Ele podia sentir o sabor penetrando em seu corpo. O gosto era suave. Combinaria com tudo. Ele pensou que se aquelas pessoas comiam aquilo todos os dias, ele conseguiria se dar bem com elas, mesmo que fossem de outra raça. Naturalmente era exatamente assim que ele se sentia. Ele não levaria em consideração o sabor da comida em sua decisão. Era difícil ficar com uma má impressão, afinal, ele já tinha comido uma segunda porção. Vamos deixar por isso mesmo, ok? Disse ele. Afinal, se eu de repente comer tudo o que quiser, isso pode causar um choque no meu corpo. Mary riu. Isso é tão a sua cara, Haru. A sério? Como assim? A maneira como você tenta se controlar com calma. Estou sempre pensando em como preciso aprender com o seu exemplo. Eu não sou nada de especial, sabe? Não, sério. E a maneira como você lida com isso também é humilde. Haruhiro coçou o corpo todo. Ele não era bom em receber elogios. Não era que ele não gostasse, mas eles o deixavam constrangido, e ele não queria ficar convencido. Quer dizer, obviamente, né? Eu ficaria nas nuvens se a Mary me elogiasse tanto. É por isso que quero que ela pare. Não quero ficar feliz demais. Quando coisas boas acontecem, eu fico preocupada. Há momentos bons e ruins. Para cada subida, há uma descida vindo em seguida. Dizem que vivemos em uma teia de alegrias e tristezas. Feliz, disse ele. Sim, eu sinto que. A janela deste prédio ficava numa posição um tanto alta. Sua veneziana de madeira estava aberta e havia postes de madeira sustentando-a. Lá fora estava tudo silencioso. Até que deixou de ser. Isto. Esse foi o barulho que ele ouviu. De jeito nenhum, pensou ele. No fundo, não queria acreditar, mas o corpo de Haruhiro reagiu rapidamente. Ele pulou da cama, subiu nela e tentou olhar pela janela. Sem sucesso, né? Estava escuro e ele não conseguia ver nada, mas ainda conseguia ouvir aquele som característico. Ecoando à distância. É tambor. Um tamborileiro de costas vermelhas. De jeito nenhum. Mary ficou sem palavras. Ele conseguia entender. Haruhiro sentia exatamente o mesmo. Os guerrilheiros eram estranhamente tenazes. Haruhiro havia matado o líder macho da tropa, um dorso vermelho. Apesar disso, eles continuavam a persegui-los. Parecia que essa era uma tropa excepcional com vários dorsos vermelhos. O grupo conseguiu despistá-los de alguma forma, arriscando suas vidas e pulando de um penhasco. Era assim que deveria ser. Não era apenas o som dos tambores. Ele ouviu outros ruídos também. Gritos. Ele não sabia o que estavam dizendo. Seria em língua Gomovan? Havia luzes piscando para lá e para cá. Tochas aparentemente. A porta se abriu e o quarto se iluminou. Feliz. Haruhiro-kun? Era Shihoru.
Atrás de Shihoru, que os chamara pelos nomes da porta, estava um homem loiro carregando uma tocha. Jesse, você acordou, né? Perfeito. Parece que vou precisar da sua ajuda, disse Jesse, sem rodeios. Ele falava como se não estivesse nem um pouco tenso. Sua expressão também era calma. Haruhiro se armou com seu estilete e sua faca com guarda-mão, além de sua capa e outros equipamentos que estavam dispostos em um canto da sala, e saiu do prédio junto com Mary. Ele estava um pouco instável, mas se continuasse andando ficaria bem. Ainda bem que tinha comido alguma coisa. A aldeia estava surpreendentemente calma. Os aldeões não estavam em pânico, saindo correndo de suas casas para sabe-se lá onde, nem nada do gênero. Ordenei que não saíssem de casa, explicou Jesse enquanto caminhavam. Parece que estão obedecendo por enquanto. Aliás, aqueles Gumals com casacos verdes como meus são diferentes. Eu os chamo de Esquadrão Ranger. São como minhas mãos e pernas, por assim dizer. São tão bons quanto os soldados voluntários de Alterna. O prédio onde Haruhiro e Mary estavam ficava aparentemente na periferia da vila. Não havia construções ao redor por muito tempo. A estrada já atravessava os campos. Havia várias chamas à distância. Não pareciam grandes, mas aparentemente tinham torres de vigia. Quantos são? Perguntou Haruhiro. Daqueles Rangers, quero dizer. 24, respondeu Jesse. Jesse ia na frente e Haruhiro vinha atrás dele, e Shihoru e Mary ficavam lado a lado, fechando o grupo. Isto. O som da percussão nunca parou. Daqui e dali também. Algum dano? Perguntou Haruhiro. Não, Jesse começou antes de balançar a cabeça. Não tenho certeza. Ainda não. Foi culpa deles? Haruhiro e os outros tinham levado os guerrilheiros para a terra de Jesse. Isso talvez fosse verdade, mas Jesse também era responsável. Jesse poderia ter expulsado Haruhiro e os outros, ou até mesmo matado todos eles. Não estava claro por quê, mas ele não fez isso. Este foi o resultado. Portanto, pode-se dizer que ele mesmo provocou essa situação. Jesse saiu por uma trilha estreita. Havia um pequeno barraco mais à frente. Em frente ao barraco, alguém gritou bem alto, "Ah!" e girou uma tocha. É o Haru-kun. Shihoru. Mary-chan também. Yumi, exclamou Haruhiro. Além de Yumi, havia outro guarda florestal Gumo de casaco verde na cabana. Jesse disse, este é Tuoki, e então apresentou Haruhiro e os outros, ao que o Ranger de rosto roxo assentiu. Ah, olá, eu sou Haruhiro. O Tuoki é um cara muito competente, sabia? Yumi deu um tapa nas costas de Tuoki, fazendo-o tossir. Yumi, você é amiga dele? Perguntou Haruhiro, surpreso. Só que não. A Yumi acabou de conhecê-lo, sabe? Talvez a Yumi e o Tuoki estejam se tornando amigos. Não é Tuoki? Ah, ele parece estar um pouco incomodado com isso, disse Shihoru. Yumi exclamou, miau? Seus olhos se arregalaram e ela se virou para observar bem o rosto de Tuoki. Tuoki, a Yumi está te incomodando? Será que é muito cedo para chamá-la de amiga? Uau! Yumi, Mary balançou a cabeça. Ele provavelmente não te entende. Ah, então é isso. Yumi cutucou Jesse nas costelas. Jesse, se é assim mesmo, tente interpretar o que a Yumi está dizendo por um instante. Não temos tempo para isso, disse Jesse. Isso mesmo. Haru-kun, estamos numa verdadeira enrascada. Geleia, você quer dizer. É geleia, não marisco. Bem, honestamente, isso era apenas a Yumi sendo a Yumi, então talvez estivesse tudo bem como estava. Ele realmente não tinha tempo para ficar corrigindo a cabana parecia ser um depósito ou algum tipo de casa de repouso, mas havia uma escada do lado de fora do prédio e uma torre de vigia simples incorporada ao telhado. Jesse disse a Tuoki e Haruhiro para acompanhá-lo e então subiu até a torre de vigia. Era estreito lá em cima. Ali cabiam no máximo 4 pessoas. Era apenas um pouco mais alto que o segundo andar, mas não havia obstáculos, então eles podiam ver a uma longa distância. Excluindo a torre onde eles estavam agora, havia um total de 8 outras torres com algum tipo de fogueira acesa. Estariam elas posicionadas uma ao norte, uma ao sul, uma ao leste e uma ao oeste, e uma em cada uma das seguintes direções: nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste? Por ali ao norte, Jesse apontou e explicou. Como Haruhiro havia pensado, as torres foram colocadas nos pontos cardeais e intercardinais. Ouvindo com atenção, era possível perceber o som de tambores de guerrilha vindo de 3 direções: norte, oeste e sudoeste. Esta é uma situação excepcional, disse Jesse, dando de ombros. Numa tropa de guerrilheiros, apenas o macho dominante toca tambor. Para ser precisa, não é que nunca aconteça, mas se um macho que não seja o dominante o fizer, é visto como um desafio ao macho dominante. Normalmente as fêmeas e os machos jovens da tropa ficam do lado do macho dominante, e o macho que começou a tocar tambor é pulverizado. Já ouviu mesmo? Haruhiro assentiu com a cabeça. Daquela mulher da aldeia? Perguntou Jesse. Você quer dizer Setora, certo? Sim, isso mesmo. Estávamos em Darungar, um mundo diferente de Gringar e... Já ouviu o essencial dessa história da Shihoru? Montanha do Dragão de Fogo, hein? Parece interessante. Ouvi dizer que você encontrou Unjo em Darungar? Ele é alguém que você conhecia? Não o conheço. Pelo menos não da minha parte. Jesse, gritou Tuoki, olhando para o nordeste. Olhando naquela direção, uma das fogueiras das torres de vigia se apagou. Nossa, Jesse bufou. A bateria era só uma distração? Incrível. Ele tinha razão, foi incrível. Os guerrilheiros usaram tambores para anunciar sua presença, dizendo, estamos aqui e vamos atacá-los agora. Para intimidar. Então, enquanto faziam isso, eles se esgueiraram e atacaram por uma direção diferente.
Não tenho certeza se este é o momento para ficar impressionado, disse Haruhiro. Justo. Tuoki. Jesse deu uma ordem a Tuoki. Tuoki assentiu e desceu a escada apressadamente. Provavelmente iria interceptar os guerrilheiros que vinham do Nordeste. As 7 fogueiras restantes permaneceram intactas. A percussão continuou. Esse não podia ser o alvo principal deles. Podia, disse Haruhiro. Jesse assentiu com a cabeça. Haruhiro, se você estivesse no lugar deles, que tarefa daria à vanguarda? Em vez de usar um ataque leve para nos manter sob controle, eu poderia ir o mais fundo possível. Isso mesmo, os jovens. Se eu fosse um guerrilheiro, enviaria os machos jovens, cheios de vigor, para atacar, eu acho. Concordo. Parece que vamos nos dar bem. Não tenho tanta certeza disso. Você não pode simplesmente dizer que vamos nos dar bem por enquanto? Você não precisa me ameaçar. Farei o que puder. Talvez não tenha sido nossa intenção, mas, de certa forma, acabamos atraindo os guerrilheiros para cá. Essa tropa é muito esperta, disse Jesse. Eles sabiam que você acabaria indo para uma aldeia humana, então deixaram você ir embora. Você matou uma aranha viúva negra. Esse tamborilar. Provavelmente existem várias aranhas viúvas negras. Deve haver um chefão liderando várias tropas. Onde está Kuzaku? Haruhiro perguntou. O grandão? Acho que ele chega logo. Eu disse para o trazerem. Setora e Emba? Pessoalmente não confio nas pessoas da aldeia. Podemos usá-los, disse Haruhiro. Kishi também. É isso aí, né? Vou pensar no assunto. Os aldeões que não são guardas florestais não podem lutar? Nunca os ensinei a fazer isso. São criaturas tão dóceis. Os guardas florestais são os únicos que carregam armas. Acho que eles têm uma faca ou algo parecido em cada casa. E ferramentas agrícolas também. Que lugar é este? Perguntou Haruhiro. Jesse Land, respondeu Jesse com um sorriso satisfeito que no mínimo parecia deslocado. O campo principal do jogo que estou jogando. Jogo. Certa vez, Manato deixou escapar essa palavra. Disse que aquilo era como um jogo. Contudo, embora a palavra fosse a mesma, soou um pouco diferente quando Jesse a pronunciou. Não um pouco, completamente diferente. Você parece um tanto distante, Haruhiro. Será que eu pareço assim? Você entende. Não importa que tipo de vida levemos, no fim das contas, é como um jogo. Você compreende isso, não é? Talvez você e eu não nos demos bem. Não, disse Jesse. Você só pensa isso porque ainda não sabe de nada. Se você aprender, vai entender muito bem o que eu quero dizer. Não importa o que eu aprenda, isso não vai mudar. Não é uma brincadeira. Não estamos para brincadeira. Haruhiro não lançou um olhar fulminante para Jesse. Suas emoções estavam à flor da pele. Ele parecia estar com raiva. No entanto, mesmo que argumentasse em voz alta, não conseguiria provar que estava certo. E na verdade não queria provar que Jesse estava errado ou persuadi-lo. Ainda assim, mesmo que não tivesse nenhum significado específico, ele sentiu a necessidade de dizer aquilo. Haruhiro respirou fundo. Se morrermos, tudo acaba e perdemos tudo. Podemos nos sentir pequenos e insignificantes. Pode ser um incômodo doloroso e podemos até nos cansar disso. Mas mesmo eu, de vez em quando, penso que fico feliz por estar vivo. Afinal, significa que podemos rir e chorar. É por isso que a vida é importante, você está dizendo? Não se trata de ter valor ou não. Eu não sei quanto vale a vida. De qualquer forma, enquanto eu for capaz de pensar, não quero me desfazer do que tenho. Não tenho escolha a não ser me agarrar a isso. Quando comecei a fazer isso, acabei me vendo cercado por tantas coisas que não foi mais tão fácil jogar tudo fora. A verdade é que se você simplesmente jogá-los fora, vai descobrir que é surpreendentemente fácil. É assim mesmo, disse Haruhiro. Bem, tenho certeza de que você também não quer perder esta vila. Se os moradores da minha aldeia Jesse Land, que eu tanto me esforcei para construir, fossem dizimados por guerrilheiros daqui, eu ficaria um pouco triste, talvez. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que isso aconteça. É melhor que todos se preparem para uma batalha defensiva. Vamos fazer isso. Jesse ergueu a sobrancelha esquerda. Ainda não acabou o jogo. Pouco tempo depois, Kuzaku foi levado para o barraco por uma guarda florestal. O fogo na Torre Norte se apagou em seguida. Essa cabana ficava a cerca de 200 metros da aldeia. A Torre Norte estava a cerca de 1 quilômetro de distância. Haruhiro, pode ir. Jesse aparentemente não pretendia sair daquele barraco por enquanto. Quando Haruhiro assentiu, Jesse deu uma ordem à guarda florestal que havia trazido Kuzaku. Muito provavelmente ele estava dizendo para ela ir com eles e vigiá-los, ou algo parecido. Ao descer a escada, Kuzaku gritou, "Ei!" e estendeu o punho, então Haruhiro bateu levemente com o punho nele. Com certeza é mais fácil ter você por perto, Haruhiro, disse Kuzaku. Quer dizer, sem você por perto eu me sinto tão inquieto. É difícil, cara. Você está me assustando um pouco, disse Haruhiro. É assim que você reage? Não, estou brincando. Ah, mas talvez não esteja. Que barra, cara. Mas acho que estou meio feliz. Por quê? Quer dizer, você está sendo um pouco mais cruel comigo do que antes. Isso não é bom? Você é uma completa M, murmurou Shihoru. Não sou. Kuzaku negou imediatamente, inclinando a cabeça para o lado. Ah, mas também não sou um S e não sou bem assim. Talvez eu não seja um M completo, mas se estamos falando de S e M bem, talvez eu seja um pouco M. Yumi é um L, né? Ou talvez um F. Puta merda. Mary franziu a testa e pareceu estar pensando seriamente sobre isso. Lá em cima, no topo da cabana na torre, Jesse ria com ironia. Vola. A guarda florestal deu um tapa na bunda de Kuzaku. Assim, senhora. Kuzaku empurrou Haruhiro pelas costas. Haruhiro, vamos. A Yanisan é uma boa pessoa, mas ela é assustadora quando está brava. A mulher de rosto cor creme, cujo nome aparentemente era Yane, gritou. Uau. Ela era uma criatura assustadora. Certo, vamos lá, disse Haruhiro. Se carregarmos tochas, certamente seremos alvos, então conto com você, Kuzaku. Vá na frente. Yumi, fique bem atrás. Observe Mary e Shihoru.
Esta pode ser uma batalha longa, então fique para trás por enquanto, Shihoru. Eu ficarei atrás de Kuzaku. Por quê? Miau. Ok. Certo. Quando partiram, Yane ultrapassou Haruhiro rapidamente para caminhar ao lado de Kuzaku. Ao contrário de Kuzaku, o tanque fortemente armado do grupo, Yane não usava armadura nem capacete. Será que a linha de frente não era perigosa? Claro, ela provavelmente tinha sido designada para vigiá-los, mas poderia fazer isso de trás. Mesmo que ele dissesse isso, parecia provável que ela o repreendesse. Bem, mesmo antes disso, ela não entenderia suas palavras. Haruhiro pretendia atravessar os campos, mas Yane seguiu pela estrada, e se Kuzaku se afastasse dela, ela gritava vola. Era difícil caminhar pelos campos, e Yane provavelmente conhecia bem o terreno da terra de Jesse. Haruhiro decidiu ir embora, escolhendo o caminho até ela. Isso. O som dos tambores vinha agora do leste, do oeste e do sudeste. Se ele se lembrava bem, originalmente vinha do norte, do oeste e do sudoeste. Por fim, ouviram os gritos de dos guerrilheiros. Provavelmente, eles haviam notado Haruhiro e os outros. Pare! Eles estão vindo, Kuzaku. Haruhiro ligou. Ok. Yane gritou, sem neia, e arrancou a tocha da mão de Kuzaku. Kuzaku imediatamente desembainhou sua grande katana. Os dois pareciam estar estranhamente em sintonia. Haruhiro também preparou seu estilete. Respirou fundo, e em seguida relaxou os ombros e os quadris. Direita, esquerda e à frente, gritou Yumi, disparando uma flecha para a direita. Ela acertou? Ela errou? Não ficou claro. Shihoru gritou, escuridão, e invocou o elemental. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Proteção. Quando Mary entoou seu feitiço, um hexagrama brilhante apareceu em seus pulsos esquerdos. Não era isso, Haruhiro pressentiu. Não que ele tivesse certeza absoluta, mas provavelmente não era uma aranha viúva negra. Elas já haviam sido atacadas muitas vezes antes, então ele sabia dizer. Era um macho jovem. Shihoru para a esquerda, ele gritou. Certo. Está aqui, murmurou Haruhiro. Primeiro, à frente. Era um guerrilheiro. Um macho jovem como ele esperava. Quando o homem assaltou sobre ele, Kuzaku gritou Hag, e o repeliu com seu escudo. Kuzaku não perderia em uma disputa de força enquanto mantivesse seu escudo firme. Não para um guerrilheiro que não fosse um dorso vermelho. Em seguida, à direita. Miau. Yumi disparou outra flecha antes de descartar imediatamente seu arco e desembainhar sua katana. Ela desferiu 2 golpes em Malibe, que avançava em sua direção, e rapidamente contornou. Shai. Ela cravou sua katana nele. Os golpes de Yumi foram desviados por sua pele semelhante a uma carapaça, então o macho B não sofreu nenhum dano. No entanto, como ela nunca parou de se mover e atacar, o macho B foi dominado. Eventualmente, o macho B provavelmente se recuperaria, mas Mary ajudaria Yumi se necessário. Não, antes que isso acontecesse, ele daria um fim nisso. Havia um macho da espécie Aiphytophora cinerea, e vindo diagonalmente da frente esquerda, pisoteando as plantas semelhantes à cevada enquanto corria. Embora fosse macho, era menor que uma Aiphytophora visceral e maior que, e em vez de ficar ereto, caminhava apoiado nos nós dos dedos, então não parecia tão grande. Dito isso, se Haruhiro fosse atingido de frente por aquilo, não sairia ileso e poderia até morrer-se desse azar. Ele não era durão como Kuzaku. Não tinha a menor intenção de enfrentá-lo de frente. Foi por isso que Haruhiro correu para a esquerda. Macho se rugiu, perseguindo Haruhiro de perto. Vai! Shihoru libertou Dark. Chuvo voou. Dark voou com um som de outro mundo, e Malice não conseguiu evitá-lo. Foi um sucesso. O personagem masculino se gritou e se contorceu. Haruhiro estava esperando por isso. Era exatamente o que ele almejava. Haruhiro saltou sobre o macho C, envolvendo seu pescoço com o braço esquerdo. Os chifres peludos que cresciam densamente na área da nuca até as costas o perfuraram dolorosamente, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ignorando-os, ele cravou o estilete que segurava no olho direito do macho C com o dorso da mão. Profundo. Tão profundo quanto possível. Ele retirou a arma, mudou ligeiramente o ângulo e esfaqueou novamente. Retirava a arma e esfaqueava novamente. Depois de repetir isso 8 vezes, o homem C desabou e parou de se mexer completamente. Haruhiro se afastou do homem C, lançando um olhar rápido para o homem A e o homem B. Kuzaku golpeava o homem A com sua grande katana, derrubando-o, e Yane o chutava e o golpeava com a tocha, então eles lutavam em condições de igualdade. Bem, enfrentando um guerrilheiro, ainda era difícil desferir um golpe fatal, mas aqueles dois não iriam se desfazer tão facilmente. Yumi estava um pouco mais distante. Saltitando, ela se movia furiosamente, tentando manter o homem B longe de Shihoru e Mary. Mary apertou seu cajado com força, parecendo tentar decidir o que era melhor. Deveria ir apoiar Yumi ou ficar perto de Shihoru? Shihoru olhou na direção de Haruhiro. Seus olhos perguntavam se ela deveria enviar Dark novamente. Haruhiro balançou a cabeça. Furtividade, disse a si mesmo. Afundar. Ele se imaginou afundando nas profundezas da terra. Ele havia entrado num estado de espírito positivo. Haruhiro baixou a cabeça e avançou. Yumi se movia para a direita, para a esquerda e para trás como sempre. Nia, Yegya, Nio. Ela girava sua katana. Os movimentos de Yumi não haviam perdido o vigor, e ela não parecia cansada. No entanto, parecia que o homem B havia se acostumado com ela. Em vez de Yumi brincar com o homem B, parecia que era ele quem a estava perseguindo. O homem B poderia pegá-la a qualquer momento. É claro que não vou deixar isso acontecer.
Era algo que Haruhiro tentava evitar pensar. Ele só precisava continuar fazendo o que precisava ser feito. De alguma forma, ele estava distante. Talvez houvesse alguma verdade nisso. Ele achava que devia haver. As emoções tinham um grande efeito na percepção e no controle manual de uma pessoa. Haruhiro sabia disso. Suas emoções podiam, às vezes, desencadear uma explosão de poder, mas, em muitos casos, acontecia o oposto. Seus sentimentos instáveis o prejudicavam, fazendo-o cometer erros e gafes. Ai meu Deus! Exclamou Yumi. O macho B desviou a katana de Yumi com o braço. Ela quase voou, mas Yumi tentou se firmar no chão. Por causa disso, ela parou de se mover. Por um instante, Yumi entrou em pânico. O macho B não perdeu tempo, aproximando-se de Yumi e a envolvendo com os 2 braços. Haruhiro agarrou-se às costas da criatura, envolvendo seu pescoço com o braço esquerdo. Os chifres peludos o perfuraram. Ele não sentiu nenhuma dor real. Ah, estão me esfaqueando foi sua única reação. Ele poderia reclamar da dor depois. Ele cravou seu estilete no olho direito dele. O mesmo método de antes. Entra e sai. 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 Miau. Yumi empurrou o homem B com as 2 pernas. Isso fez com que o homem B rolasse, e Haruhiro ia acabar embaixo dele. Ele saltou para trás para evitar isso, erguendo os ombros, soltando o ar e relaxando ao se afastar. Ao mesmo tempo, inclinou a cabeça para o lado. Seus olhos devem estar com uma aparência muito cansada agora. Mas ele não estava particularmente cansado. Haruhiro, obrigado. Não, disse Haruhiro, acenando vagamente para ela, mas então os olhos de Yumi se arregalaram. Vê, você está sangrando. Está pingando por todo lado. Estou bem. Ele havia se preparado para os chifres peludos o perfurando, e não houve ferimentos particularmente graves. Doía sim. Seu peito e braços começaram a sentir a dor gradualmente, mas isso não o atrapalharia em combate, e ele imaginou que conseguiria tolerar. Ele só precisava que Mary o curasse mais tarde. Yumi, volte para onde Mary e Shihoru estão. Podem surgir novos inimigos. Sei claro. E você, Haruhiro? Parece que para mim é mais rápido matar os guerrilheiros. Inspire, expire, afundar, furtividade. Será que ele tinha pegado o jeito ou algo assim? Ele conseguia se adaptar com mais facilidade do que antes. A evolução era algo estranho, não exatamente como subir uma ladeira. Em vez de ganhos graduais e lentos, parecia acontecer em etapas. Ele trabalhava em algo dia após dia, descobrindo vários truques, mas não parecia mudar muito. Então, depois de um tempo, em algum momento, ele subia rapidamente um degrau. De repente, ele conseguia fazer aquilo que o frustrava há tanto tempo e que não conseguia. Ele teria subido um degrau? Mesmo que fosse isso, ele não podia deixar a ideia subir a cabeça e precisava manter a cautela. Kuzaku usou bloqueio para absorver o ataque do Homem-A, ocasionalmente usando o golpe e estocada para contra-atacar. Yanni estava usando Kuzaku como escudo humano enquanto se concentrava em atrapalhar o Homem-A. Eles não pareciam ter sido escolhidos às pressas. Quanto mais Haruhiro observava, mais eles pareciam formar uma boa dupla. Mas faltava-lhes a capacidade de desferir o golpe decisivo. Conhecendo a força de Kuzaku, não seria impossível para ele penetrar a carapaça de um gorila com sua grande katana, mas ele precisaria desferir um golpe com bastante ímpeto ou usar toda a sua força para conseguir. Para isso, primeiro ele teria que impedir o gorila de se mover. Se isso fosse muito difícil, ele precisaria pelo menos desequilibrá-lo. O estilo de luta de Kuzaku era confiável. Ele atraía o máximo de inimigos possível, os fazia atacá-lo, repelia todos os seus golpes e protegia seus companheiros. Ele se dedicava completamente ao seu papel de tanque. Isso em si não era algo ruim, é claro. Na verdade, era louvável. Ele tinha se saído bem ao crescer tanto. Eu gostaria de poder elogiá-lo sem reservas, mas, pensou Haruhiro, honestamente não é o suficiente. Se ele ousasse dizer isso, Moguzo desempenhara seu papel como tanque, ao mesmo tempo que possuía poder suficiente para decidir o resultado das batalhas. Moguzo fora um guerreiro e Kuzaku um paladino defensivo. Ainda assim, apesar dessa diferença, Kuzaku tinha uma altura, braços longos e uma força incomum que superava a de Moguzo. Ele deveria ter sido capaz de fazer mais. Embora sua defesa fosse quase completamente sólida agora, isso deveria ter dado vida aos seus ataques. Conhecendo sua personalidade, Kuzaku certamente queria contribuir mais para o grupo. Além desse desejo, Kuzaku tinha a capacidade. Kuzaku era tão focado em uma coisa só que chegava a ser obstinado. Essa era uma de suas qualidades. No entanto, uma vez que definia um caminho, avançava como um javali enfurecido, sem se importar com o que acontecia ao seu redor. Haruhiro era o líder, então ele tinha que assumir o controle, guiando Kuzaku para um lado e para o outro. Se Kuzaku começasse a estagnar, a culpa seria de Haruhiro. Parecia presunçoso dizer isso, mas não era dever de Haruhiro desenvolver Kuzaku para que ele se tornasse um paladino que fosse mais do que apenas um tanque. Mesmo assim, não seria bom para Kuzaku se sobrecarregar, e as coisas estavam bem como estavam por enquanto. Eu vou terminar. Haruhiro não estava sendo exageradamente entusiasmado. Ele sentia que era natural, e que certamente faria isso. Haruhiro atravessou o campo para dar a volta por trás do Homem-A. Não era apenas o Homem-A, todos, incluindo seus camaradas, haviam parado de prestar atenção em Haruhiro. Foi por isso que o Homem-A não se virou. Veru, veru. Ouviram um som que nunca tinham ouvido antes. Provavelmente não estava muito longe. O som não vinha de dezenas de metros de distância. Estava a pelo menos 100 metros ou algo próximo disso. A julgar pelo momento, no instante em que o homem a ouviu, virou-se abruptamente, e seus olhos encontraram os de Haruhiro. Haruhiro não conseguiu evitar ficar sem jeito com isso. Não havia como ele ter previsto. Mas bem, essa era a vida. Coisas assim aconteciam. Se ele não tivesse sido morto com um só golpe, não estaria sozinho, teria companheiros, eles superariam isso. Haruhiro baixou os quadris e se preparou. Muito bem, pode vir, pensou ele.
No entanto, o macho não se dirigiu para Haruhiro. Ele passou ao lado de Haruhiro, embora não exatamente ao seu lado, caminhando com os nós dos dedos em alta velocidade para chegar a um ponto bastante distante. Nesse caso, não é andar apoiando-se nos nós dos dedos, é correr apoiando-se nos nós dos dedos, né? Bem, dá muito trabalho distinguir, então andar está bom, pensou Haruhiro, apesar de si mesmo. Ele nem sequer fora considerado uma ameaça. O homem a recuou sem sequer olhar para Haruhiro. Provavelmente aquele ruído fora o grito de um guerrilheiro, um sinal para recuar. Ele fugiu, disse Kuzaku, com os ombros subindo e descendo a cada respiração. Você acha que é só isso? Yanni moveu-se lentamente e segurou a tocha, olhando em volta inquieta. Veru, veru. Aquela voz de novo. Haruhiro pensou um pouco, depois pediu a Mary que os curasse e decidiu seguir para a torre de vigia norte. Claro, ele não baixaria a guarda, mas provavelmente não encontrariam nenhum inimigo. Ele não estava sendo complacente. Havia uma lógica por trás dessas situações. Os guerrilheiros haviam recuado. Provavelmente não atacariam novamente tão cedo. Embora fosse chamada de torre, sua altura era apenas suficiente para que ele ainda conseguisse pular para cima, e não tinha teto, assemelhando-se mais a uma simples plataforma. A torre de vigia norte havia desabado, e as pernas de sustentação e a cesta que sustentava a fogueira também haviam sido destruídas, ficando jogadas no chão próximo. Havia um guarda florestal caído de bruços ao lado da lenha que ainda fumegava e não havia sido completamente apagada. Mary correu até ele, tentando levantá-lo, mas parou no meio do caminho, com os ombros caídos. Yanni virou o guarda florestal em seu lugar. O guarda florestal não tinha rosto. Ele havia sido atacado repentinamente pelos guerrilheiros e teve o rosto arrancado a mordidas. Obviamente, o guarda florestal estava morto. Eles ouviram aquele mesmo chamado veru, 5 vezes e então parou. Depois começaram a ouvir, ou melhor, a não ouvir, tambores vindos de todos os lados. Eles iriam voltar para Jesse ou ficar ali? Era uma decisão difícil, mas Yanni não se afastava do corpo do guarda florestal. Haruhiro se sentia inquieto em deixá-la sozinha, e se ele quisesse que eles voltassem, Jesse provavelmente enviaria um mensageiro. Ele e os outros decidiram ficar nos restos da Torre Norte e esperar para ver o que o inimigo faria, mas ele tinha certeza de que eles não se moveriam. Ele não pensou por um momento que aquilo fosse o fim, mas provavelmente eles apenas os intimidariam com a percussão durante a noite e não atacariam. Por algum motivo, Haruhiro tinha quase certeza disso. Como ele havia previsto, a percussão cessou quando o céu começou a clarear e, no fim das contas, os guerrilheiros lançaram apenas aquele ataque naquela noite. Pouco depois do amanhecer, Jesse caminhou até ele. Acariciando a barba, perguntou a Haruhiro: "O que você acha? Acho que eles vão voltar." Teria sido bom se não fosse assim, mas ele precisava dar essa resposta. No entanto, ele não tinha provas concretas, então não tinha certeza se deveria afirmar com certeza. De certa forma, era sua intuição. Contudo, em sua mente, Haruhiro imaginava um único guerrilheiro com 3 ou 4 costas vermelhas sob seu comando, liderando um grande grupo de mais de 50. Uma cobra vermelha entre cobras vermelhas. Possuía um corpo excepcionalmente grande e era forte, mas além disso, era astuta e perspicaz. Estava se divertindo com a caçada. Seguirá Haruhiro e o grupo enquanto eles corriam, e ficou radiante ao encontrar um novo território de caça na terra de Jesse. Decidirá que seus subordinados descansassem, como se estivessem se obrigando a esperá-la. Aquela cena podia ser fruto da imaginação de Haruhiro, mas isso era bom. Se eles vissem que o inimigo era mais assustador e em maior número do que esperavam, os guerrilheiros fugiriam. Haruhiro quase rezava para que fosse assim mesmo. Denko, disse Jesse, lançando um olhar para os restos mortais do guarda florestal. Incluindo ele, perdemos 3 guardas florestais. Isso deixa 21 guardas florestais, eu e vocês. Você não vai libertar Setora, disse Haruhiro. Ela seria uma grande vantagem em batalha. Não consigo imaginar alguém da aldeia lutando por Jesse Land. Isso não se aplica apenas a Setora. Somos iguais. Por que vocês não fugiram? Se tivessem matado ou imobilizado Yanni, teriam conseguido. Sinceramente, nunca me passou pela cabeça, mas isso significaria deixar Setora para trás, certo? Não sei se conseguiria fazer isso. Além disso, nosso Kuzaku parecia estar se dando bem com a Yanni-san. Escuta, interrompeu Kuzaku. Deixa eu deixar isso bem claro, mas eu e a Yanni-san não temos esse tipo de relacionamento. Eu não achava que você fosse, cara. Quer dizer, a Yanni-san pode não parecer, mas ela pode ser fofa, sabe? Acho que é indelicado dizer que ela não parece. Yanni pareceu ter percebido a conversa. Ah? Ela chutou Kuzaku no quadril. Ai. Ei, pare com a violência, Yanni-san. Isso não é fofo. Shihoru sorriu ironicamente. Vocês dois parecem bem próximos. Basicamente, significa que ele tem boas habilidades de comunicação, ao contrário de mim. Mary murmurava para si mesmo. A Yumi também fez amizade com o Tuokin. Yumi inflou uma das bochechas. Jesse, o Tuokin não se machucou, né? Ele está bem? Tuokin está ileso, disse Jesse, dando de ombros. Ele é o líder dos guardas florestais. Pode ser pequeno, mas é esperto. Uau, disse Yumi, parecendo impressionada. Yumi sabia que Tuokin era bom no que fazia. Ele consegue realizar as coisas quando se esforça. Aliás, o guarda florestal em quem mais confio depois de Tuoki é Yanni, continuou Jesse. Afinal, ela é forte, disse Kuzaku. Nara. Yanni gritou imediatamente e lhe deu um chute na bunda. Kuzaku estava usando armadura, mas parecia bem doloroso. Ah, e também, peça aos moradores para... Haruhiro começou a dizer, mas então olhou para o sul. Não era que ele tivesse ouvido algo, pensou. No entanto, ele só conseguia dizer que algo o incomodava. Isso foi descuidado da minha parte. Jesse se virou e voltou. Yanni. Afta Eva. Yanni olhou para o corpo de Denko, demonstrando uma leve hesitação. Mesmo assim, ela respondeu imediatamente Yai, e saiu correndo. Haruhiro-kun? Shihoru gritou.
Haruhiro gritou para seus companheiros, vamos lá, e seguiu Jessie e Yanni. Jessie parecia calma, mas Yanni estava em pânico. De vez em quando, ela tentava acelerar o passo, mas era repreendida por Jessie. Yanni-san, Kuzaku parecia extremamente preocupado com Yanni. Ei, Haruhiro, você não acha que... Antes que Haruhiro pudesse responder, provavelmente Yumi disse Gorelos? Algo que talvez não fizesse sentido, mas ele sentiu que fazia. Yumi parou de ouvir as vozes deles, então ela estava se sentindo relaxada. Essa pode ter sido a armadilha, disse Shihoru. Ela provavelmente tinha razão. Setora, gritou Mary. Não era que Haruhiro não estivesse pensando em Setora e seu grupo, mas era um pouco surpreendente. Não era só Mary. O relacionamento de nenhum de seus companheiros com Setora podia ser considerado bom. Haru, se Setora está na prisão, ela não pode fugir. Temos que nos apressar e salvá-la. Ah, sim. Tenho certeza de que Setora está esperando você vir buscá-la. Vê, você provavelmente tem razão. O que era isso? Haruhiro pressionou a mão contra o peito. Essa sensação desagradável. Mary não estava dizendo nada de errado. Apesar disso, ele estava irritado? Mas por que Haruhiro ficaria irritado? Não, ele não sentia exatamente irritação. Contudo, se você lhe perguntasse o que era essa sensação, ele não saberia dizer. Kuzaku elevou a voz por algum motivo. Setora importa mesmo? É óbvio que ela é importante, respondeu Mary imediatamente. Ok, dizer que ela não importa talvez seja um pouco exagerado, mas mesmo assim, ela é mesmo uma prioridade tão alta assim? Quer dizer, ela nem é uma de nós, sabe? Ela salvou nossas vidas inúmeras vezes. Além disso, Setora ama Haruhiro, respondeu Mary. Esse é o problema dela, não é? O Haruhiro está sendo forçado a bancar o namorado dela, ou amante, ou seja lá o que for, porque não tinha outra escolha. Não que faça diferença o que ele é. Então, você está dizendo para simplesmente abandoná-la? Não estou dizendo isso. Só. Mas o quê? Ah, tudo bem, tanto faz. Não quero brigar com você. Quer dizer, nem entendo por que você a apoia tanto. Nem eu. Se a discussão tivesse continuado por mais tempo, Haruhiro poderia ter intervido para interrompê-la. Ou talvez não. Afinal, talvez ele não conseguisse dizer nada. Ele se perguntou qual das duas opções teria sido. Ele não sabia. Seja como for, era bom que tivessem resolvido a situação. Isso lhe dava dor de estômago. Por que Kuzaku e Mary discutiriam sobre Setora? Ele conseguia entender a posição de Kuzaku, mas, embora não fosse Kuzaku, era incompreensível para Haruhiro porque Mary ficaria do lado de Setora. Talvez a Mary realmente ache que eu deva ficar com a Setora, mas eu não preciso que ela decida isso por mim. Bem, não que eu pretenda abandonar Setora. Ele conseguia ouvir o que lhe pareceram gritos. Faltavam talvez mais 300 metros para a aldeia. O que estaria acontecendo ali? Estaria ocorrendo alguma coisa? Eles ainda não conseguiam ver nada, mas aquilo não era bom. Parecia ruim. Haruhiro de repente percebeu que algo estava errado. Ou melhor, finalmente se deu conta de que algo estava errado com ele. Quando acordou sozinho com Mary, sentiu-se meio eufórico. Quando os guerrilheiros apareceram, talvez tenha ficado mais tenso. Ele estava calmo. Calmo demais, talvez. Ele não era do tipo que se envolvia facilmente com as coisas, mas ainda assim podia haver uma pequena, muito sutil, distorção entre ele e a realidade. Os Gumals não eram tão diferentes dos humanos. Mesmo que pensasse isso, Haruhiro provavelmente só tinha visto os restos mortais do guarda florestal que caiu na Torre Norte como um objeto. Ele havia sentido alguma compaixão, mesmo que mínima, por Yanni, que perderá um dos seus. Quase nenhuma. Não, de jeito nenhum. Não parecia real, de alguma forma. Como se estivesse em um jogo. Embora isto não seja um jogo. Ao longe, Haruhiro viu um guerrilheiro arrombar uma porta e invadir uma casa. Aquele guerrilheiro grande, andando de um lado para o outro com os nós dos dedos, provavelmente era um dorso vermelho. Quantos guerrilheiros já haviam entrado na vila? Haruhiro. Jessie atirou algo para ele. Tragam aquela mulher Shuro aqui fora. A chave da prisão. Era a chave da prisão. Certo, disse Haruhiro, pegando o objeto. Onde ela está? Shihoru deveria saber. Yanni vola? Sim. Jessie levou Yanni consigo, e parecia que ele planejava agir separadamente de Haruhiro e dos outros dali em diante. Eu vou liderar. Shihoru tentou avançar. Não. Haruhiro a interrompeu. Kuzaku, vá na frente. Shihoru, fique atrás de mim e nos diga o caminho. Tá bom, gritou Kuzaku. Certo. Yumi, fique de olho na área ao nosso redor. Mary, proteja Shihoru e Yumi. Miau. Claro, deixe comigo, respondeu Mary. Haruhiro-kun ali. Shihoru apontou para a frente e para a direita. Haruhiro hesitou. Eles chegariam à vila em breve. Ouviam-se os gritos e urros dos Gumals e os rugidos dos guerrilheiros. Vários Gumals estavam caídos na estrada, todos ensanguentados. Seus braços e pernas estavam arrancados e seus rostos mordidos. Havia até Gumals com a cabeça esmagada. A maioria deles não se mexia. Provavelmente não estavam respirando. Não eram só adultos, havia crianças também. Por que não estavam em suas casas? Isso não era bom. Será que pensaram que a crise tinha acabado quando o sol nasceu? Jessie não deveria ter dito que já podiam sair. Não, assim que ele pensou isso, vários Gumals saíram correndo de uma das casas. Em seguida, um guerrilheiro seguiu. O guerrilheiro tinha entrado naquela casa, então eles não tiveram escolha a não ser fugir. Era só isso? Mas mesmo que tivessem fugido. Nossa, isso foi horrível. O menor Gumov, provavelmente equivalente a uma criança humana de 5 ou 6 anos, foi capturado pelo gorela. Era um macho jovem. O macho jovem empurrou a criança Gumov para baixo e mordeu sua cabeça. Esmagou-a com os dentes, sem comê-la, apenas cuspindo-a. Em seguida, arrancando um dos braços, mastigou.
A mãe Gumo soltou um grito e tentou atacar a guerreira, mas o pai Gumo a agarrou e prendeu seus braços atrás das costas. O que iria acontecer com aquela família? Ele não sabia. Haruhiro e os outros tiveram que contornar a vila pela direita e encontrar a prisão onde Setora estava detida. Eles não conseguiram salvar aquela família e não tinham tempo para vê-los encontrar seu fim. Haruhiro não tinha certeza se sentia mal por isso ou não. Mas se ele os tivesse salvado, deveria tê-los feito sem hesitar. Ou melhor, não teria tentado. Afinal, os Gumols não eram humanos. Eram feios e, além disso, embora não pudesse dizer que aquilo não tinha nada a ver com ele, era uma crise. Ele não conseguia se compadecer de todos eles. Ao mesmo tempo em que pensava isso, também achava que estava errado. Sentia pena deles. Mas o que podia fazer? Não havia nada. Ali, Shihoru apontou. A porta do prédio que Shihoru apontou estava quebrada, e havia até 2 guerrilheiras no telhado. Elas eram pequenas, claramente diferentes dos machos. Aquelas 2 eram fêmeas. Kuzaku estava intimidado, sua voz estridente. E isso não tem graça. Atraia-os para você. Haruhiro deu um tapinha no braço de Kuzaku. Vou dar uma olhada lá dentro. Isso é loucura, Haruhiro. Não consigo imaginar que ela esteja bem. Tanto faz, só façam. Só saberemos depois de verificar. Haruhiro respirou fundo e relaxou. Pessoal, apoiem o Kuzaku. Só eu preciso entrar agora. Se eu precisar de vocês, eu grito. Não, mesmo se você gritar. Kuzaku bateu no escudo com a mão que segurava sua grande katana. Droga. Ei, venham para cima de mim, suas guerrilheiras. Vou acabar com vocês. Mas não desse jeito. Só avisando. Parecia que as 2 mulheres estavam interessadas em Kuzaku, aproveitando-se dessa oportunidade. Afundar. Furtividade. Aparentemente, este prédio não tinha janelas. Ele teria que entrar por aquela porta. Yumi lançou uma flecha contra as fêmeas e Shihoru lançou Dark. Haruhiro entrou no prédio pela entrada. Havia 3 quartos, um de cada lado de um corredor, separados por grades. Aquele que estava enfrentando as grades do quarto da frente à direita era Emba. O Nyaya soltava gritos agudos. Goi! Galhai! Oi! Uma guerrilha soltava gritos incríveis enquanto sacudia violentamente as grades da sala do fundo à direita. Setora devia estar lá dentro. As grades pareciam ser uma mistura de ferro e madeira, mas um dos guerrilheiros dava a impressão de que ia derrubá-las a qualquer momento. Infelizmente, o cabelo desse guerrilheiro era ruivo. Era um dorso ruivo. Não hesite. Haruhiro desembainhou seu estilete e o segurou com a palma da mão voltada para trás. A cobra vermelha não o havia notado. Ele atacaria assim. Quando ele tentou avançar, a aranha viúva negra olhou em sua direção com as mãos ainda nas grades. Haruhiro engoliu em seco. Seu corpo inteiro enrijeceu. Seu coração disparou e ele sentiu uma forte pulsação. Foi bizarro, mas a aranha de costas vermelhas estreitou os olhos, mostrou seus dentes afiados como presas, e sorriu. Era essa a impressão que tinha. Agora que havia sido detectado, não havia mais como desmantelá-lo. A chance era 0. Haruhiro sabia disso. Se não fugisse, seria morto. Naquele momento, ele não pensou nem um pouco em Setora. No fim, provavelmente foi melhor assim. Haruhiro deu meia volta imediatamente. No mesmo instante, a aranha vermelha disparou em disparada, ou talvez Haruhiro fosse um pouco mais rápido. Assim que saiu pela porta, Haruhiro deu um salto para o lado direito. Sentiu algo como uma explosão logo atrás dele. Aparentemente, a aranha viúva negra tinha escapado. Gá! Gritou Kuzaku. Kuzaku teria sido arremessado para longe pela aranha vermelha? Haruhiro rolou, levantou-se e olhou para o telhado. As guerrilheiras ainda não tinham descido. Yumi não estava muito longe. Yumi, aqui está a chave. Chame Setora, gritou Haruhiro. Miau. Yumi pegou a chave que Haruhiro jogou para ela e correu em direção à entrada do prédio. Uau! Esse era o Kuzaku. O quê? A aranha viúva negra. A aranha vermelha estava girando Kuzaku pela perna. A aranha vermelha havia agarrado a perna de Kuzaku e o chicoteava em círculos. Bir. Zaalinhainha. O Redak jogou Kuzaku. Ei, vamos. Como você pode fazer isso? Kuzaku estava voando. Ele descreveu uma parábola suave e então colidiu com uma casa que estava a não 10, mas a 20 metros de distância. Feliz. Gritou Haruhiro, e então tentou atacar a cobra vermelha. E depois, perguntou-se, o que vou fazer? Será que posso enfrentar esse inimigo de frente? Inspire. Expire. Ótimo. Agora relaxe. Solte meus joelhos, meus cotovelos, meus pulsos e tornozelos. Solte todas as minhas articulações. Incline-se um pouco para frente. Isso é bom. Ele lambeu os lábios. Mel estava correndo em direção a Kuzaku naquele momento. Shihoru estava escondida atrás de um prédio próximo. Yumi já estava dentro da prisão. As 2 mulheres estavam no telhado, como sempre. A aranha de costas vermelhas franziu o rosto coberto por uma pele semelhante a uma carapaça e sorriu novamente. Isso quase fez Haruhiro sorrir um pouco também. Claro, não foi porque era engraçado. Não foi isso. Que idiota. Ele está zombando de mim? Qual é o seu problema, amigão? Rosnou Haruhiro. Có. A aranha viúva negra estreitou o bico e vocalizou. Estava claramente provocando-o. Mesmo assim, ele não precisava ficar com raiva. Haruhiro respirou fundo novamente. Seria demais derrotar as fêmeas, quanto mais o dorso vermelho, mas ele precisava ganhar tempo de alguma forma. Havia poucas coisas que Haruhiro podia fazer, mas bem, ele faria o que estivesse ao seu alcance. Ele daria tudo de si. A aranha viúva negra virou-lhe as costas. Hã? Disse Haruhiro. Imediatamente ele pensou, não se decepcione. No momento em que relaxar, pode ser que atire nele. Suas preocupações eram em vão.
A aranha viúva negra virou-lhe as costas e fugiu, e as duas fêmeas também foram para outro lugar. Não faço a mínima ideia do que acabou de acontecer. Fosse o que fosse, aquilo o tinha salvado. Era isso que importava agora. Ele tinha que mudar de marcha. Shihoru saiu do esconderijo e correu até lá. Agora mesmo. Foi tudo o que ela disse. Setora, Emba, Cliché e Yumi saíram do prédio. Setora estava de cabeça baixa, parecendo estar emburrada. Era essa a impressão que dava, mas não era. Aru disse ela, obrigada. Você também, Yumi. Ah, disse Haruhiro sem jeito. Ele não se preocupe com isso. Nie. Yumi fechou um olho e fez um sinal de positivo com o polegar. Todos correram para onde Kuzaku e Mary estavam. Kuzaku estava ferido com apenas alguns ossos quebrados, hematomas e um corte, então Mary nem precisou usar sacramento. Ela conseguiu curá-lo apenas com cura. Cara, às vezes eu me maravilho com a minha resistência, disse Kuzaku. Isso não é ruim. Mary o encarou de leve. Mas não fique confiante demais. Tá bom. Desculpe por todo o transtorno. Peço desculpas. Você não precisa fazer isso. É meu trabalho. Setora parecia ter voltado ao seu jeito normal. Vamos sair daqui? Haruhiro trocou olhares com Shihoru. Aproveitando o caos, eles escapariam da terra de Jesse. Não seria impossível. Era a sensação que ele tinha. Talvez fosse até o que eles devessem fazer. Se considerassem apenas o que fosse benéfico para eles ou para a própria segurança, provavelmente seria a melhor opção. Shihoru baixou os olhos primeiro. Ela não conseguia se decidir. Devia ser isso que Shihoru estava pensando. Provavelmente se sentia mal por não conseguir expressar uma opinião. Estava tudo bem. Shihoru estava tentando aliviar o fardo de Haruhiro. Isso era o suficiente. Estava realmente ajudando. Porque eles precisavam de um líder, para tomar decisões em qualquer situação. Era isso que um líder fazia, e esse era o papel de Haruhiro. Ele poderia errar, poderia se arrepender de suas escolhas, mas mesmo assim, se chegassem a uma bifurcação na estrada, para a esquerda ou para a direita, ele teria que escolher. Precisamos expulsar os guerrilheiros. Haruhiro ajustou levemente o aperto em seu salto-agulha, respirando fundo. Ele olhou de soslaio para a direita. De qualquer forma, se não nos livrarmos deles, podemos correr, mas não conseguiremos escapar. Bem sim. Kuzaku soltou uma risadinha por dentro do capacete e acrescentou. É isso aí. Era claramente um grito para se motivar. Vamos nos manter alertas enquanto avançamos. Mary preparou seu bastão de cabeça, protegendo Shihoru que estava atrás dela, e fez o sinal do hexagrama. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Proteção. Shihoru olhou para o hexagrama que apareceu em seu pulso e assentiu. Um por um, e certifique-se disso. Por agora, Yumi preparou uma flecha e a soltou. Comece por ali. A flecha que Yumi disparou atingiu um jovem macho de gorela a cerca de 50 metros de distância, que estava se banqueteando com Gulmuf e ricocheteou. Emba, ajude-os. Setora segurou Kishi em seus braços e deu ordens ao golem. Não há escolha. Estamos todos no mesmo barco. O jovem avançou diretamente em direção a eles, tomado por uma fúria descontrolada. Um por um, e com certeza. Era algo simples, mas Shihoru tinha razão. Guerrilheiros certamente eram inimigos assustadores, mas não sozinhos. O método em que Kuzaku, Yumi e Emba atraíam a atenção da criatura, e então Haruhiro se aproximava com furtividade para desferir o golpe fatal. Funcionaria até mesmo contra uma cobra vermelha. Era por isso que eles evitavam enfrentar dois ou mais sempre que possível. Se fossem forçados a lutar contra vários guerrilheiros, usariam a escuridão de Shihoru para impedir que um deles se movesse, e então Haruhiro o eliminaria rapidamente. Nesse meio tempo, Kuzaku e os outros resistiriam, e a partir daí, continuariam a reduzir o número de inimigos um a um. Se fossem 50 ou 100, era tudo a mesma coisa. Os guerrilheiros cometeram um erro fatal. A localização. Eles atacaram a aldeia. Talvez pensassem que era um terreno de caça ideal, mas para o grupo as construções serviram de distração. Os guerrilheiros estavam embriagados de sangue e famintos, o que tornou tudo ainda mais fácil. Mesmo agora, um após o outro, os Gumals estavam sendo mortos. Diante dos olhos de Haruhiro e do grupo, vários Gumals perderam a vida. Quem sabia quantas vítimas havia naquele momento? Vamos fazê-los pagar. Eles estão mortos. Vamos matá-los. Haruhiro fez o possível para não pensar assim. Ele não podia deixar seu coração se agitar dessa forma. Por enquanto, eles iriam apenas reduzir o número de guerrilheiros um de cada vez. Essa era a única coisa em que precisavam se concentrar. Ele não conseguia eliminar os erros. No entanto, ele podia reduzir o número de erros que cometia. Não, mas... isso é quase perfeito, não é? Ele percebeu que, além do próprio ferimento causado pelos chifres peludos dos guerrilheiros, ninguém precisava da ajuda de Mary. Mesmo para Kuzaku, o tanque do grupo, a adição de Emba lhe dava alguma margem de manobra, e ele não estava sofrendo ferimentos que precisassem ser curados com magia de luz. Haruhiro matou 14 homens e 3 mulheres. Parecia que Jesse estava liderando um grupo de rangers habilidosos para eliminar os guerrilheiros um a um, e eles se cruzaram diversas vezes. Não havia mais moradores circulando pelas ruas. Os sobreviventes tiveram que permanecer em suas casas. Os guerrilheiros começaram a fugir quando viram Haruhiro e seu grupo. Eles não tinham abatido uma única aranha viúva negra. Na verdade, nem sequer as viam. Aquilo lhe pareceu estranho. Achei, disse Haruhiro. Tem um aqui. Estava praticamente em pé no meio de um cruzamento, olhando na direção deles. Quando seus olhos encontraram os de Haruhiro, aquela guerreira abriu bem a boca e esticou a língua, vocalizando algo como uau. Ele soube imediatamente. Era aquela aranha viúva negra. Eu vou matar ele. Kuzaku vai. Por quê? Quando Kuzaku avançou correndo com sua armadura tilintando, a cobra vermelha entrou tranquilamente no prédio à esquerda deles. Ela agia com audácia, como se fosse dona do lugar. Kuzaku olhou para trás, mas continuou a perseguir o objeto. Por que eu não o impedi? Haruhiro pensou.
É verdade. Eu preciso impedi-lo. Algo está errado. Precisamos tomar cuidado com ele. Você vai, pare? Era tarde demais. Kuzaku saiu rolando como se tivesse sido arrombado pela porta. Sem perder o ritmo, um guerrilheiro saltou sobre ele. Era uma gorela. Mas o que havia de tão especial naquela gorela? Era grande e seus chifres peludos eram longos, mas também tinham muito volume. Pareciam a juba de um leão. Eram vermelhos. Não, mais do que vermelho. Vermelho escuro. Era uma aranha viúva negra. Não. Comparado aos gaviões de costas vermelhas que tinham visto até então, era uma vez e meia maior e tinha o dobro de chifres peludos. Ficou claro que este não era um gavião de costas vermelhas comum. Era isso? A aranha viúva negra entre as aranhas viúvas negras. Era isso? Dark. Shihoru chamou Dark e imediatamente o soltou. Vai. A grande aranha vermelha saltou, esmagou Kuzaku e tentou devorá-lo. Dark surgiu voando com um som estridente e sobrenatural, atingindo a grande aranha viúva negra bem no flanco. Gu! A grande aranha viúva negra gemeu por um instante, tremendo da cabeça aos pés, e parou. Por apenas um instante. Alha. A grande aranha viúva negra ergueu os dois braços e os abaixou com toda a força que tinha. Kuzaku não estava apenas apanhando. Ele estava tentando se defender com seu escudo. Mas será que ele conseguiria se defender completamente? Bang, 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 bang. Será que a grande aranha vermelha tinha confundido o escudo de Kuzaku com algum tipo de instrumento de percussão? Haruhiro teve que presumir que sim. Ela estava golpeando o escudo com as duas mãos, batendo nele freneticamente. Se Kuzaku estava aguentando tantos golpes, mesmo com o escudo, devia ser muito difícil. Seria difícil mesmo que não fossem consecutivos. Haruhiro não teria aguentado nenhum deles. Kuzaku, gritou Haruhiro, e tentou pular em cima da grande tartaruga vermelha. Tec. Ele foi arremessado para trás com um braço. O choque foi tão forte que ele pensou que seu corpo tinha sido despedaçado. Que força incrível! Haruhiro estava estendido no chão, com os braços e pernas abertos. Gemeu ele. Doía, ou melhor, sentia como se cada nervo do seu corpo tivesse se rompido, e era impossível se mexer. Não tenho tempo para ficar dizendo isso. Levante-se. Fique de pé. Levante-se depressa, depois se acalme. Não adianta. Preciso esfriar a cabeça e fazer isso direito. Pode-se dizer que essa é minha única arma aqui. Haruko. Yumi o ajudou a se levantar. Mary correu em sua direção. Kuzaku. E quanto a Kuzaku? O Gaain Goen. Yobu Ofro do Aalhain. Rugiu o grande Redak. Yag. Kuzaku gritou. Kuzaku estava em apuros. Aquilo tinha à sua mercê. Que coisa é essa? É muito louca. Que droga. Nunca ouvi falar disso. Não presta. Preciso me acalmar. Como se eu pudesse me mexer. Meu corpo não se mexe. Por quê? Estou com medo? Sim, estou com medo. Claro que estou com medo. Eu reconheço isso. Aceito, tá bom? Mas mesmo com medo, ainda estou vivo. Há coisas que posso fazer. O quê? O que eu estou dizendo que posso fazer? Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Cura. Mary curou os ferimentos de Kuzaku. Não ficou claro exatamente quais ferimentos ele tinha, no entanto. Pensar. Emba chegou e não lutou com a enorme cobra vermelha, nem sequer tentou um chute voador nela, mas correu até o topo do corpo gigantesco da criatura. Ele era capaz de fazer coisas assim? Emba conseguiu escalar o grande dorso vermelho. Ele se agarrou ao seu corpo. Emba tinha apenas um braço, mas duas pernas. No entanto, se ele se agarrasse com tanta força, naturalmente os chifres peludos o cravariam nele. Haruhiro tinha conseguido lidar com um pouco disso sozinho, mas não teria ido tão longe. Parecia que os golems não sentiam dor, então talvez Emba estivesse bem. Parecia que isso também estava incomodando a grande aranha vermelha. Ela interrompeu seu ataque a Kuzaku e ergueu os dois braços. Tentou se livrar de Emba. Haruhiro olhou para Setora. Ela estava abraçando Kishi com força, com uma expressão de espanto no rosto. Seus olhos encontraram os de Shihoru. Shihoru assentiu. Escuro. Yumi, salve o Kuzaku. Ordenou Haruhiro. Mary, prepare-se para se curar. Miau. Ok. Eles podiam fazer isso e iam fazer. Provavelmente só teriam uma chance. Não podiam perder o momento certo. A grande aranha viúva negra finalmente capturou Emba. Emba. Setora gritou. Seu aperto foi assustadoramente poderoso. Aconteceu num instante. Carne, ossos e armadura voaram para todos os lados. Parecia que Emba tinha sido despedaçado. Tendo presenciado aquela cena, talvez tenha sido cruel, mas Haruhiro pôde confirmar por si mesmo. Ótimo. Estou calmo. Vai. Shihoru lançou Dark. Este não era o Dark comum. Era um Dark pequeno, muito pequeno, que havia sido polido ao máximo, até o limite do que era possível. O menor Dark em pleno poder. Se isso não funcionar, nada funcionará, disse Haruhiro para si mesmo. É toda a nossa força agora. Vai. A grande aranha viúva negra não havia notado o tamanho mínimo, poder máximo da escuridão. Ele atacou o guerrilheiro. Shove-up! Ele foi absorvido pelo pescoço da grande aranha viúva negra. Vamos lá, deu a ordem Haruhiro. Corra. A grande aranha vermelha respirou fundo. Corra. Ela emitiu uma vocalização estranha. Ela arqueou as costas e se contorceu de dor. Nagoai. Ela cambaleou, afastando-se de Kuzaku. Haruhiro saltou para ficar ao lado de Kuzaku. Kuzaku estava encolhido sob seu escudo. Ele está vivo? Por favor, que esteja vivo. Haruhiro enfiou as mãos debaixo das axilas de Kuzaku e o puxou. Yumi também estava ajudando. Mary. Ele não precisava ter chamado. Mary também tinha vindo. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre ti. Sacramento. Luz, flua, brilhe sobre Kuzaku, cure seus ferimentos, conto com você. Haruhiro voltou a si de repente. Ele se virou. Shihoru.
Ela estava sozinha. Shihoru estava. Eles deixaram Shihoru sozinha. Tendo usado o Dark em sua potência máxima e no tamanho mínimo, ela estava bastante exausta. Talvez nem conseguisse se mover direito. Mas mesmo assim a deixaram em paz, mesmo havendo outro ali. Será que ele tinha se esquecido? Que erro! Um erro crasso. A aranha ruiva sorridente. Quando ela tinha saído do prédio, Haruhiro queria gritar, atrás de você, e avisá-la, mas parecia que não conseguiria. Afinal, ela já estava bem ao lado de Shihoru, se aproximando por trás dela. Foi por isso que honestamente ele desistiu, achando que era inútil. Markin Park, gritou uma voz. Foi por isso, naquela única vez, ele não poderia estar mais grato. Estava tão grato que poderia ter jurado lealdade àquele homem para o resto da vida. Jesse. Ele chegou na hora certa. Jesse lançou seu míssil mágico na lateral do rosto da cobra vermelha sorridente e conseguiu fazê-lo recuar. Oi? A aranha ruiva sorridente tropeçou e tentou olhar na direção de Jesse. Markin Park. Outra bola de luz desviou e atingiu a parte de trás da cabeça da aranha vermelha sorridente. Yumi pulou na água e puxou Shihoru pela mão. Shihoru cambaleou, conseguindo de alguma forma seguir Yumi. Jesse disparou uma série de mísseis mágicos que atingiram a aranha viúva negra sorridente. Finalmente a aranha viúva negra sorridente fugiu para um beco. Shihoru é minha favorita, sabia? Gritou Jesse. Eu não gostaria que ela morresse. Jesse deu uma ordem aos guardas florestais que o seguiam, incluindo Toki, Yanni e outros, num tom incomumente áspero para ele. Parecia que ele planejava enviá-los atrás da aranha viúva negra risonha. Mas o grupo também precisava fazer algo a respeito desta. Kufa, Ga, Kuzaku deu um pulo. A grande aranha viúva negra batia no peito com as duas mãos. O tamborilar fazia o estômago deles vibrar. Mas era enorme. Quando se erguia era gigantesco. Fazia Kuzaku com seu escudo e katana enorme parecer uma criança. Markin Park. Jesse tentou lançar um míssil mágico nele, mas a grande aranha vermelha balançou o braço e o apagou. Shihoru estava recuando com Yumi a puxando consigo. Ela não ia voltar para a linha de frente tão cedo. Eles iam matar aquela coisa só com Haruhiro, Kuzaku, Mary e Jesse? Não, havia outros também. Setora soltou um grito de guerra e investiu contra a grande cobra vermelha. Ela não estava segurando Kishi. Estava segurando um poste muito comprido, talvez um pedaço de material de construção com as duas mãos. Será que a grande cobra vermelha não estava prestando atenção em Setora? Setora aproximou-se facilmente e enfiou a ponta daquele poste na garganta dele. Naturalmente, era apenas um poste comum que ela havia recolhido de uma casa desabada ali perto. A grande aranha viúva negra apenas tremeu um pouco. O poste quebrou e Setora capotou. Por que Setora tinha feito uma coisa dessas? Como você se atreve a fazer isso com Emba? Ela gritou. Ah, então era isso. Haruhiro achou que ela estava sendo boba, mas ele não podia culpar Setora. Além disso, aquilo lhe deu uma pista. Ataque, ordenou Haruhiro a Kuzaku. Você não consegue se defender completamente, então ataque com tudo que tem, Kuzaku. Você tem uma força que nós não temos. Sim, senhor. Kuzaku jogou seu escudo para o alto e desenhou um hexagrama com sua grande katana. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Saber. Num instante, ele empunhou sua grande katana, envolta em luz, e atacou o grande dragão vermelho. Não, eu sei que disse para atacar, mas isso é muito óbvio, pensou Haruhiro. Você não poderia ter bolado um truque um pouco mais elaborado? Mas talvez não houvesse necessidade de truques insignificantes, afinal. Kuzaku investiu contra o grande dorso vermelho, curvou todo o corpo para trás o máximo que pôde e então brandiu a enorme katana. O grande dorso vermelho não recuou nem tentou se esquivar. Teria sido pega de surpresa? Ou estaria confiante de que sua pele semelhante a uma carapaça a protegeria? Cometeu um grande erro. Uau! Exclamou Jesse. Sério? Nossa! Kuzaku, cara, quanta força bruta você tem! Haruhiro claramente o subestimou. Ele nunca imaginou que o cara fosse tão forte. A enorme katana de Kuzaku cortou a pele semelhante a uma carapaça da grande cobra vermelha, penetrando em seu ombro esquerdo. Ao dizer pendurar, ele queria dizer que a lâmina afundou profundamente e permaneceu ali. A grande katana atravessou o torso da grande cobra, talvez um pouco mais abaixo, na diagonal, tudo de uma só vez. Parecia que a grande aranha vermelha não entendia o que havia acontecido com seu corpo. Talvez o mesmo tenha acontecido com Kuzaku, que ficou completamente encharcado com o sangue da criatura. O sangue não escorria, mas jorrava de seu corpo. Que? Esse sangue? Kuzaku gritou. Haruhiro suspirou. A grande cobra vermelha. A maior entre as cobras vermelhas. O líder deste grupo de guerrilheiros aterrorizante e excepcional. Honestamente. Eu não achava que fosse possível. Pensei que talvez não conseguíssemos derrotá-la. Kuzaku. Foi o Kuzaku, hein? O Kuzaku conseguiu. Eu estava pensando que queria que ele aprimorasse seu ataque, mas pensar que ele tinha tanto potencial inexplorado. Este é um feliz erro de cálculo. Não, a grande cobra vermelha ainda não morreu. A enorme katana de Kuzaku provavelmente atingiu seu coração. Mesmo assim, ela ainda não caiu. Embora pareça que vai tombar, ela está de pé. Acho que é só uma questão de tempo. Aquele ferimento poderia tê-la matado instantaneamente. Em breve, o grupo de guerrilheiros perderá o grande guerrilheiro. Seu líder. Quando isso acontecer, algo caiu do céu.
Haruhiro, por reflexo, saltou para trás e desviou. A coisa que caiu no chão vestia um casaco verde. Era um Ranger Gumow. Os braços, pernas e pescoço do Gumow se dobravam em direções estranhas. Ele achava difícil distinguir os rostos dos Gumows, mas reconheceu a pele roxa. Haruhiro se virou e olhou para cima, lançando o olhar na direção de onde o guarda florestal havia vindo. Lá estava ele, no telhado de um prédio não muito distante. No instante em que estreitou os olhos e sorriu, ele percebeu que havia entendido errado. O grande dorso vermelho não era o líder da tropa. É você, né? Foo começou a assobiar. Estava zombando deles novamente? Não, não. Haruhiro gritou. Inimigos. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Do alto daquele telhado, daqui e dali, do beco em frente, da frente, de trás, os guerrilheiros apareceram todos de uma vez. Era um sinal. Aquela voz, Saia, era provavelmente o que ela queria dizer. De algum lugar, elas ouviram uma voz gritar, Tiarg, Jesse. Provavelmente era Yanni. Yanni ainda estava viva. Ela estava contando algo para Jesse. Tinha que ser sobre isso. Os guerrilheiros eram espertos, mas ainda eram apenas bestas, então podiam reduzir seu número um por um. Era o que Haruhiro pensava. A verdade é que tinha sido assim mesmo, e quando eles derrubaram a grande cobra vermelha, ele tinha entre 70% e 80% de certeza de que tinham vencido. E no entanto, em algum momento eles foram cercados. Os guerrilheiros pressionavam de todas as direções. Todos, ordenou Haruhiro. Fiquem juntos, não se separem. Yumi, Shihoru. Por aqui. Oh, merda, Haruhiro. Meu escudo. Kuzaku ligou. Esqueça. Balance sua espada. Shihoru, você está bem? Yumi chorou. Venha com a Yumi. Sim, estou bem. Setora, levanta, gritou Mary. Vamos, você tem o Kishi, não tem? E o Haru também. Silêncio, padre. Não preciso que me diga o que fazer. Haruhiro, use a cela, gritou Jesse. Se você estiver lá dentro. E você, Jesse-san? Ele gritou de volta. Vou procurar o Yanni e os outros. Vai. Kuzaku brandia sua enorme katana freneticamente. Haruhiro, de alguma forma, conseguiu se juntar a Shihoru, Yumi, Mary e Setora, e então seguiram para a prisão. Mas será que conseguiriam chegar lá? Kuzaku por aqui, ele gritou. Sim, eu sei. Claro, ele sabia, mas se Kuzaku parasse de brandir sua enorme katana por um instante sequer, seria derrotado num instante. Por esse lado, Yumi e Mary estavam fazendo sua parte, é claro, mas até Shihoru estava usando seu bastão. E Setora estava usando aquele poste que pegou em algum lugar para ameaçar os guerrilheiros, e elas estavam se segurando por um fio. Por isso, depende de mim, disse Haruhiro para si mesmo. Eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer. Nessa situação cercado de inimigos? Sim, faça isso. Afunde. Furtividade. Quando foi encurralado, ele realmente conseguiu. Silencioso, não era bem o que parecia, mas nenhum dos ruídos o incomodava, porque não havia necessidade de ouvi-los, sem dúvida. Haruhiro se afastou de seus companheiros sozinho, caminhando entre os guerrilheiros. Ele conseguia ver a linha, um brilho tênue. Ele não se moveu, apenas a seguiu. Já estava decidido que Haruhiro se moveria ao longo daquela linha. Direção, ângulo, velocidade, ele não precisava pensar em nada disso. De repente, seu campo de visão se elevou, como se estivesse olhando de cima para baixo em um ângulo. Ele conhecia a si mesmo, seus camaradas, os guerrilheiros, Jesse, Yanni e os demais, a posição de todos, talvez não como a palma da mão, mas quase. Primeiro, este aqui. O jovem Mary acabou de ser atingido com seu bastão de cabeça. Vou envolver meu braço esquerdo em volta do pescoço dele e enfiar meu estilete no olho direito dele. Em seguida, este aqui. Aquele que Kuzaku assustou e fez recuar com sua grande katana. Um jovem, é claro. Vou matá-lo também. Então, este aqui está tentando atacar Shihoru. Seus chifres peludos estão um pouco vermelhos. Ele também morre. Com isso, abriu-se um caminho estreito. Haruhiro gritou para seus companheiros, corram para a prisão. E imediatamente afundou novamente. Furtividade. Preciso remover os obstáculos, aqueles que se colocam no caminho dos meus camaradas. É possível. Para mim. Só eu posso fazer isso. Não pensem que eu tenho poderes especiais. Não tenho. É só porque é agora. Neste momento estou desempenhando o papel que me foi dado. Só isso. Se eu me achar o máximo, vou tropeçar. Já tive inúmeros fracassos assim. É por isso que eu sei. Eles estavam quase chegando à prisão onde Setora havia sido mantido. Kuzaku, o guarda da retaguarda, gritou. Entrem primeiro. Eu entro por último, ainda brandindo sua grande katana. Sua resistência e coragem eram admiráveis. Shihoru, Setora, Mary e em seguida Yumi correram para dentro da prisão. Kuzaku estava ficando preso na entrada. Eu poderia ajudar, pensou Haruhiro. O macho, aquele que teimosamente avançava e recuava, atacando Kuzaku, é uma cobra viúva negra. Se eu o derrubar, Kuzaku terá mais facilidade. Sem problemas. Eu posso lidar com isso. Viu? Haruhiro já estava atrás dele. Ele o agarrou, envolveu seu pescoço com o braço esquerdo e cravou repetidamente seu estilete no olho direito da criatura. O de sempre. Está tudo bem. Vá. Ele nem precisou dizer isso antes de Kuzaku invadir a prisão. Haruhiro seguiu em frente. Ele foi acometido por uma tontura. Estava ficando sem forças. Não conseguia ficar de pé. Andar era impossível para ele. Mas ele continuou pelo corredor e se ajoelhou diante de Mary. Ele se colocou de quatro. O que Kuzaku estava fazendo? Ora, parecia que ele estava mantendo os guerrilheiros que tentavam entrar na prisão sob controle com sua grande katana. Nada bom. Mary e os outros estavam dizendo alguma coisa. Ah, certo. Sangue, hein? Cada vez que ele matava um guerrilheiro, era ferido pelos chifres peludos deles e perdia sangue. Feliz, mágica. Cura. Desculpe, disse ele de forma fragmentada. Sentia que ia desmaiar. Não podia deixar isso acontecer. Mary usou magia de luz nele. Cura, hein?
Ele se sentiu um pouco melhor, ou pelo menos era o que pensava. Ao menos conseguia ficar de pé, mas ainda estava com um pouco de dificuldade para respirar. Droga, gritou Kuzaku. É difícil usar minha katana. É tão apertado que só consigo estocar aqui dentro. E agora? Gritou alguém. Shihoru, hein? Kuzaku. Será que é ruim? Quem foi que nos mandou ir para a cadeia? Jesse, hein? Aquele cara. Mas num lugar mais aberto poderíamos fazer mais. Será que agora é a hora de pensar nisso? Não, né? Precisamos agir. Aquele ali, murmurou ele. Certo. Temos que eliminá-lo. É o líder. Precisamos acabar com ele. Se não fizermos isso, nunca vai acabar. Eu vou fazer isso. Ele murmurou. Um ataque com toda a minha força. Eu vou lá fora. Eu vou encontrar, e eu vou fazer isso. Eu vou acabar com isso. Comigo. Claro, mas... Yumi retrucou. Eu vou fazer isso. Ele gritou e a fez calar. Não há escolha. Do jeito que as coisas estão, seremos aniquilados. Todos morrerão. Eu farei isso. Escute, vamos contra-atacar juntos. Nesse meio tempo, sairei. 2. Zooi. Kuzaku derrubou vários guerrilheiros, derrubando-os. Ele chutou o guerrilheiro à sua frente e brandiu sua enorme katana. Kuzaku provavelmente estava usando o resto de suas forças. Sua grande katana decepou a cabeça de um guerrilheiro. Ao ver os guerrilheiros se assustarem, Yumi gritou, morror, e foi atrás de Kuzaku. Shihoru lançou Dark. Setor arremessou algo. Haruhiro tentou se afundar. Furtividade. Ele não conseguiu entrar direito. O quê? Que estranho. Um guerrilheiro entrou na cela espreitando entre Yumi e Kuzaku. Ele precisava detê-lo. Lutar. O guerrilheiro vinha em sua direção. Por que ele não tinha força na mão que segurava o estilete? O inimigo estava ali, bem na sua frente. Não. Mary avançou, golpeando na cabeça com seu bastão. Ele achou que a viu imediatamente recuar o bastão, tentando desferir um segundo golpe. Ela não conseguiu. O guerrilheiro agarrou seu bastão de cabeça com ambas as mãos e a puxou para si. Shihoru gritou, feliz, e Setora berrou, solte-o. Isso mesmo, Mary. Você precisa deixar ir. Juntamente com sua equipe principal, Mary caiu em direção àquela guerrilha. Foi então que finalmente Haruhiro conseguiu se mover novamente. Ele gemeu, e ouviu-se um som estilhaçado e quebradiço. Mary fez como Setora mandou e soltou seu cajado. Mas a guerrilheira não tinha interesse no cajado e agarrou outra coisa, ou melhor, abraçou a Mary. Shihoru soltou um grito fraco. Nessa mesma posição, a guerrilheira mordeu a área entre a ponta do ombro de Mary e a nuca. Logo em seguida, Haruhiro agarrou o guerrilheiro. Ele praticamente se agarrou a ele enquanto enfiava seu estilete no olho direito da vítima. Os olhos de Mary se arregalaram, e ele conseguiu ver. Tenho que me apressar. Apressar-me. Apressar-me. Tenho que me apressar e acabar com isso. Ou será tarde demais? Tarde demais? Para quê? Quando a guerrilha morreu, Mary caiu no chão junto com ela. Foi difícil tirar a guerrilha de cima dela. A força. Ele não tinha força. Nem nos braços, nem nas pernas, nem em lugar nenhum. Enquanto fazia alguma coisa. Como ela está? Perguntou Setora. Haruhiro não respondeu. Os olhos de Mary estavam semicerrados e ela tremia. Ela tossiu e saiu sangue. Magia. Haruhiro gritou para ela. Mary, use magia. Você precisa se curar. Depressa, Mary. Mary tentou levantar a mão direita. Parecia que ela não conseguia movê-la. Seria uma lesão? Seus ossos? Estavam quebrados? Onde? Como? Haruhiro largou o estilete e ergueu a mão direita dela com as suas. Mary gemeu e balançou a cabeça. Doía? Muito. O que ele podia fazer? Magia. O sinal do hexagrama. Para isso, ela precisava da mão. Do encantamento. Não adiantava nada se ela só fizesse o cântico. Se não conseguisse mover a mão, não poderia usar magia da luz? Que diabos? Como isso funcionava? Feliz, feliz, ele gritou. O que eu devo fazer? Algo. Mary estava tentando dizer algo. Haruhiro aproximou o ouvido dos lábios de Mary. Mary? O quê? Mary, o que você está dizendo? Ah, sim. O quê? Haru. Eu. Sim. Haru, você é a pessoa certa. Eu. Aquele que você o quê? O que é Mary? Mary inspirou profundamente. Mary estava tentando respirar? Ou dizer alguma coisa? Haruhiro desviou um pouco o rosto e olhou para ela. Por que será? Por que ela estava sorrindo? Ela não estava sofrendo? Não doía? Ela não estava com medo? Por que você está sorrindo? Alegre.